Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso módulo a respeito de política. Nós temos uma rede de trabalhando pelo bem comum e nós vamos explorar um pouco a respeito de justiça social, ação política e fé cristã. Quem vai nos ajudar ao longo desse módulo a pensar esses temas é o cientista social estadunidense que reside no Canadá, David Koizes. Ele que escreveu um dos melhores livros a respeito de política e fé cristã, que é a obra Visões e Ilusões Políticas, e também em diálogo com outros autores que fazem parte da mesma tradição. E para começar, nessas primeiras aulas, eu vou falar um pouco a respeito da metodologia que é própria dessa tradição, de abordar as questões públicas, essa tradição chamada reformacional, que busca, à luz das contribuições de calvinistas do século XIX e XX, pensar os problemas do século XXI. E nessa primeira aula desse módulo a respeito de política, nós vamos pensar um pouco sobre política para além da superfície ou dos diálogos superficiais. E quem vai nos começar falando um pouco a respeito disso é o Herman Doivert, o jurista holandês que influenciou bastante essa tradição reformacional, contando um pouco do tempo em que ele vivia pós Segunda Guerra Mundial e os desafios políticos que eles tinham naquele período. Ele diz o seguinte: o título Renovação e Reflexão faz-me lembrar da palavra de ordem renovação, que era ouvida em toda parte durante os anos após a liberação de nossa pátria, durante a sua reconstrução. Essa palavra obliterava muitas vezes qualquer tentativa de reflexão acerca dos fundamentos e direções que a busca por uma renovação deveria tomar. A maneira pela qual esse movimento dito progressista reivindicava que poderia solucionar a antítese em todo o seu sentido para a vida temporal exigia urgentemente uma renovada reflexão acerca do sentido e objetivo dos motivos básicos que têm controlado a nossa cultura ocidental em seu desenvolvimento histórico. Esse título, Renovação e Reflexão, é o título original da obra, que em inglês e em português aparece como Raízes da Cultura Ocidental, em que o Doivert descreve uma série de textos que foram originalmente publicados em jornais e periódicos da época para falar a respeito justamente desse período pós-guerra, em que a Holanda, que havia sido um país subjugado pela Alemanha, o próprio Herman Doivert se envolveu em esconder judeus em sua casa, protegendo o povo judeu durante o regime nazista. Eles ouviam uma palavra de ordem em toda a Europa, que era a palavra de renovação, restauração, perestroika, também uma palavra que nós conhecemos e também significa reconstrução. Eram temas e termos incontornáveis para todo aquele que queria pensar a novidade política naquele tempo. E o Doivert vai falar a respeito do Partido Nacional Holandês, que era um partido progressista na época, que dizia que tinha a melhor proposta para obter todas as questões que tinham ao seu redor e que, sobre esses títulos de renovação e restauração da política tipicamente holandesa, ele escondia as verdadeiras direções que apontavam esses compromissos. E aqui a gente já começa a perceber qual é o tipo de análise mais profunda que vai ser abordada a partir por toda essa tradição reformacional, que é não ficar pelo menos na superfície dos discursos, dos fatos, das dinâmicas sociais, mas pensar as forças motrizes por trás de cada decisão, postura pública e compreensão dos fatos que estão em jogo. E essas motivações são sempre de ordem religiosa. E é isso que o Doivert está querendo chamar a nossa atenção aqui. Ele vai continuar dizendo que, em 12 de maio de 1945, o Movimento Nacional Holandês fez um apelo aos holandeses num manifesto que decisivamente rejeitava a antítese cristã como um princípio demarcatório para a formação do partido político do período pós-guerra. O manifesto expressava as aspirações de muitas pessoas do país, desejosas de quebrar as velhas barreiras que mantinham a nossa nação dividida. Aspirações essas que expressavam com enorme vigor em razão da profunda angústia de um povo que vivia sob ocupação inimiga. Em vez de uma antítese entre as visões cristãs e humanistas da vida, o apelo recomendava uma síntese. Isso apelava para a unificação, em vez de parar em uma oposição absoluta, de modo que a força da nação holandesa pudesse então ser agrupada novamente numa unidade nacional. Então veja, imediatamente após o fim da guerra, muito próximo do fim da guerra em 45, o Movimento Nacional Holandês já estava então divulgando o que seria sua plataforma política, a sua abordagem, o horizonte para o qual ele caminharia, que era justamente um projeto de unificação. E as diferenças, as antíteses que haviam sido afirmadas até então deveriam ser deixadas para trás, caso a renovação e a restauração do país holandês fosse o objetivo do povo, que estava desejoso disso. Só que o Doivert chama atenção para o fato de que, inclusive, a antítese cristã, o ponto de vista distintamente cristão de observar e entender os aspectos da política, foi também visto como um elemento a ser sintetizado nessa visão unificadora e não mais vermos tanta diferença assim nessa abordagem cristã em relação, por exemplo, à abordagem humanista dos mesmos problemas em política. E o Doivert vai achar isso absolutamente problemático, justamente porque levanta-se a necessidade de mostrar aonde está essa antítese. Veja que ele diz: quem discordasse e se posicionasse a favor da antítese cristã teria então de provar que a religião cristã traçava de fato uma linha divisória permanente de importância essencial, não apenas para a fé pessoal, mas também para a própria visão do conjunto da sociedade. Teria de demonstrar especificamente o sentido dessa antítese espiritual para a solução dos graves problemas do pós-guerra. Lidar com esse ônus da prova não seria tarefa fácil para os que continuavam a favor da antítese. Uma possibilidade seria exigir o ônus da prova do próprio movimento nacional holandês e pedir-lhe que explicasse como constituiria uma base fecunda para a solução dos problemas sociais contemporâneos, permitindo desse modo que a antiga polaridade entre cristianismo e humanismo se tornasse relevante. Então veja, o Doivert sabia que seria necessário o ônus da prova de dizer por que não era necessário sintetizar a fé cristã com o humanismo, porque a fé cristã tinha condições de apresentar uma visão distintamente alternativa para aquelas questões. Esse era o grande ônus que o Partido Cristão tinha para colocar-se de novo no cenário público. Ou mais estratégica também poderia ser feita era devolver a pergunta para o próprio movimento nacionalista holandês e dizer por que essa síntese era tão boa. E é claro que essas discussões muito históricas a respeito da política holandesa parecem de pouca relevância para nós, da contemporaneidade, principalmente do Brasil. Mas quando nós pensamos em uma abordagem genuinamente cristã a respeito dos fatos políticos, nós temos que responder essa mesma pergunta que o Doivert se fez, que é: nós somos realmente uma alternativa viável para a política pública, para o bem público de uma nação? Nós temos condições, os meios, o vocabulário, os projetos públicos, os artefatos culturais para podermos pensar os rumos de uma sociedade? Ou então poderemos ceder lugar a uma política humanista e meramente contribuir com ela, sendo que não temos nenhuma distinção a fazer? Esse é o grande problema, que todo cristão tem que se colocar na sua própria época em que ele visa a sua ação política em diversas esferas que ele já está posicionado. É perguntar-se pelo que há de diferencial na visão cristã de mundo e de política. E o Doivert então vai dizer que existia sim uma alternativa, e era possível pensar isso. Há então uma outra opção, e ela envolve demonstrar que desde a época de Rowan van Prinstetter e Abraham Kuyper, o princípio da antítese cristã tem sido uma força espiritual vital. Era preciso deixar claro que, tanto para os aliados quanto para adversários, que os cristãos não apoiam simplesmente as autoridades exercidas por seus líderes, mas que trabalham de maneira produtiva com a herança espiritual. Isso porque se o espírito que moveu Rowan van Prinstetter e Kuyper não está vivo entre os seus seguidores contemporâneos, então um apelo teórico para os princípios que confessaram não teria proveito algum. Desse modo, estaríamos diante de uma continuação vazia da tradição que evitava o surgimento de novos brotos no tronco do passado. É possível que as palavras de ordem e os termos continuem os mesmos, mas aqueles que os proferem não são mais inspirados. A visão deles não faz mais surgir uma centelha de inspiração devota. Então veja, o Doivert vai dizer: existe uma alternativa. Nós temos uma herança a qual recorrer que nos fornece os paradigmas para pensarmos uma política para o bem público de maneira fiel e altamente comprometida com a fé cristã, movida por ela. Ele se lembra do historiador Rowan van Prinstetter, que ajudou Abraham Kuyper, o teólogo e reformador holandês, a montar o primeiro partido democrata cristão da história, que é o partido antirrevolucionário, ao qual Doivert posteriormente também trabalharia, prestando serviços jurídicos, e que vai fornecer as condições de possibilidade de pensarmos a atuação pública, pensarmos uma teologia pública presente ali. E claro, ele faz um parênteses dizendo: mas é preciso fazer uma distinção, porque a grande força e o que está por trás, inclusive, para sairmos de uma análise superficial do cartelianismo, do neocalvinismo, não é só ficarmos repetindo as suas formas como se fossem fórmulas mágicas, ou fizermos apelos teóricos para os seus livros e escritos como se isso fosse suficiente. Se o mesmo espírito não estivesse operando sobre os agentes públicos contemporâneos, o mesmo espírito que operou sobre Kuyper, Van Prinstetter e tantos outros, seria inútil ficar recorrendo às meras referências teóricas. O que ele está mostrando, claro, são as forças motrizes que estão por trás do pensamento de Kuyper, Van Prinstetter e Doivert, que é justamente essa força bíblica de criação, queda e redenção, que
ajuda a gente a criativamente repensar a política, a ação e a cultura ao nosso redor a partir de um ponto de vista genuinamente cristão que funciona como uma alternativa, que fornece os meios para pensarmos uma alternativa. É claro que não um pacote pronto com respostas pré-fabricadas que vão nos trazer respostas e soluções para os dilemas que a gente enfrenta cotidianamente, dilemas esses que nem Kuiper, Doivert ou mesmo Coises conheceram, como nós conhecemos aqui no Brasil. Mas trata-se de pensar o que nos move e em qual direção isso aponta. Doivert está preocupado então com os objetivos e as direções porque são perguntas estruturais, são perguntas que fogem à superfície do debate de discutir essa ou aquela lei, esse ou aquele agente público para falar a respeito do que os move, qual é a força motriz por trás. E essa é a grande questão de uma política para além da superfície. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Ele vai ter nessa primeira parte dizendo que o efeito persuasivo, as velhas palavras de ordem desapareceu, pois para aqueles que expressam, elas não são uma realidade espiritual. E porque aqueles para quem mais são dirigidas não pode deixar de deitar que essas palavras de ordem não mais incorporam qualquer realidade espiritual para aqueles que as defendem. Certamente os princípios cristãos não são propriedade permanente de um seleto grupo de pessoas que os podem manipular como se fosse uma coleção de fórmulas mágicas. Pelo contrário, aqueles princípios são uma força dinâmica espiritual que não pode ser detida. Aqueles que confinam os limites tradicionais e fixos acabam forçosamente ficando para trás. Os que dizem ser orientados pelos princípios cristãos estão diretamente diante da face de Deus, que conhece os nossos corações e consome cada falsidade no fogo da sua ira. Então vejam a natureza do discurso político de Doivert. Ele está escrevendo trechos que foram publicados, por exemplo, em jornais que circulavam em Amsterdã e na Holanda como um todo no século XX, mas ele deixava claro que o que movia os cristãos era a convicção de que tudo que eles faziam era diante de Deus. Um dos lemas da reforma protestante, estarmos corum Deo, diante de Deus, e qualquer faísca de falsidade seria consumida pelo fogo da ira de Deus, porque não se trata de meramente repetir fórmulas mágicas e tentar de uma maneira muito artificial resolver uma questão que se trata da nossa responsabilidade pública, a nossa presença pública fiel, não fiel a uma tradição, não fiel a um conjunto de autores, a um conjunto de princípios, mas fiel a esse princípio espiritual que nos move, que nos coloca em direção ao outro e que nos faz pensar o bem comum. Essa é a grande questão. Avaliar as nossas motivações e avaliar os princípios que gerem a nossa prática pública é começar a fazer política para além da superfície, para além dos meros diálogos, para além dos meros contratos, mas pensando em relações e laços morais mais profundos, movidos por princípios espirituais diferentes. Portanto, nós podemos perguntar nessa primeira parte quais são as evidências empíricas para insistir não só na existência de oposições absolutas, as antigas, na política, como também a viabilidade da visão do mundo cristão como a mais frutífera para a renovação política. E isso parte do nosso contexto contemporâneo no Brasil. Quais são as evidências empíricas mesmo, históricas que nós temos que realmente essas antigas são importantes, elas existem mesmo, e a política cristã é diferente de uma política não cristã, e por que a política cristã é preferível em detrimento das outras? Bem, quem vai nos ajudar a contar isso é o David Coises, mostrando que está por trás de muitas abordagens superficiais sobre política. Ele diz o seguinte: são muitos os debates acirrados no âmbito político que não acontecem simplesmente porque um ou outro lado se recusa a aceitar os fatos ou a ser razoável, como tantas vezes ouvimos, mas sim porque ambos os lados se pautam por visões diferentes da realidade, alicerçados em paradigmas mutuamente excludentes. Na verdade, muitas dessas concepções políticas distintas, seja qual for o seu título ideológico, têm origem numa única cosmovisão religiosa que vê o cosmos como um sistema fechado, sem referência a um criador ou redentor. Em resumo, apesar do aparente conflito entre as diversas ideologias, no fundo todas são subespécies de uma categoria mais ampla, a idolatria. Então veja, ele vai dizer que vários debates tornam-se acirrados e infrutíferos, não só na esfera pública, aqueles que são televisionados ou transmitidos pela internet, mas as nossas dificuldades de conversar sobre políticas com as pessoas que estão na mesma repartição pública que nós, que estão na mesma profissão, que dividem os bancos das nossas igrejas, e parece que não há concordância, não só porque elas não veem os fatos, não é porque elas não são razoáveis, porque elas não são sensíveis às causas que nós estamos falando, mas porque são movidas por outros pontos de partida, porque os seus corações têm compromissos com outras coisas que não Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, e todas as nossas visões e ilusões políticas vão ser baseadas justamente nos compromissos do nosso coração. A antropologia reformacional é a base para entendermos por que existem visões tão diferentes e tão antagônicas de bem comum. E apesar disso, apesar da pluralidade de visões, o que a gente tem, na verdade, é uma mesma raiz quando não se trata da visão cristã. São idolatrias, são absolutizações de alguns aspectos da realidade em detrimento de outros, que fazem com que um ser humano se agarre com força religiosa a algum movimento, a alguma pessoa ou algum âmbito da realidade e passe a fazer com que ela funcione como seu Deus, dirigindo as suas escolhas, avaliando aquilo que é bom e o que é mal, fazendo e ditando as prioridades da sua agenda pública, funcionando como uma própria divindade que reivindica para si devoção, adoração e fidelidade. É justamente nesse nível muito mais profundo de âmbito religioso é que as discussões precisam acontecer, é que esses pressupostos precisam ficar explícitos para que os diálogos sejam minimamente frutíferos. O Doivert vai caminhar na mesma direção também, dizendo ainda no prefácio das raízes da cultura ocidental o seguinte: parece que na discussão sobre esse problema de importância fundamental, nenhum método foi encontrado para revelar a verdadeira natureza subjacente dessa diferença de opinião. O resultado disso é que a discussão, apesar de todas as boas intenções daqueles que participam dela, continua a demonstrar o caráter de um solilóquio, um monólogo de cada participante em si, uma vez que ele não chega realmente a um verdadeiro diálogo, uma discussão genuína em que aqueles que participam contribuem de fato para o objetivo mútuo de obter um esclarecimento íntegro do que é entendido. Então veja, quando esses princípios mais fundamentais, mais profundos, não são explicitados, o que nós temos é um solilóquio e não um diálogo, um monólogo, em que a pessoa permanece sozinha falando consigo mesma, pelo simples fato de não conseguir alcançar e reconhecer o ponto de partida daquela outra pessoa, o seu lugar de fala, como tornou-se um termo bastante conhecido aqui, entender os grupos e as estruturas a quais ela faz parte, e como isso moldou os compromissos do seu coração, e a partir disso não conseguir ultrapassar as barreiras necessárias para se compreender aquilo que está sendo falado. É justamente essa ideia de ponto de partida religioso, não meramente um lugar de fala situacional, historicamente constituído, mas ainda mais profundo do que isso, os compromissos subjacentes, suprateóricos do coração de um indivíduo, é que se escondem as chaves do verdadeiro diálogo frutífero. E com isso ele não está falando que são pressuposições que precisam ser iguais para serem dialogadas, mas elas precisam estar explícitas, elas precisam aparecer. É preciso falar por que se diz aquilo que diz, ou por que se decidiu aquilo que decidiu, ou aquela posição foi tomada por causa desse compromisso que eu tenho e não abro mão. Geralmente quando a gente começa a falar sobre isso, a gente está começando a investigar aquilo que move uma pessoa que está no seu coração. E pode ser a Trindade Santa, ou pode ser algum aspecto da realidade. O Doivert vai continuar dizendo que devemos simplesmente esperar que duas opiniões sejam colocadas em pauta e que se dê cada um dos lados a oportunidade de apresentar uma série de argumentos a favor de um ponto de vista, parece que desse modo pouco ou nada se alcança. Esse tipo de debate permanece superficial. Os argumentos de ambos os lados só aparentemente confluem, pois os pontos de partida são profundos e os que determinam os argumentos permanecem ocultos. Portanto, o que temos que fazer é desocultar, desvelar os pontos de partida para que a gente então tenha um verdadeiro diálogo, porque esse diálogo superficial, em que cada um dos dois fala sem revelar o que está por trás, em pouco ou quase nada adianta para o verdadeiro diálogo público, para que a gente avance em termos de interlocução política para o bem comum. Esse é o grande ponto que a tradição informacional vai insistir. E um exemplo de como isso acontece no Brasil, eu selecionei aqui alguns trechos de pelo menos dois grandes representantes de dois espectros políticos brasileiros. O primeiro deles é o Olavo de Carvalho, no seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Em um determinado capítulo, ele fala e adjetiva um pouco os seus interlocutores e mostra o que ele está em busca e como ele não alcança nessa interlocução. Veja o que ele diz: qualquer palavra mais doce do que canalice que eu empregasse para qualificar esse gênero de discurso me tornaria indigno da condição de escritor. Indigno a rigor da simples identidade funcional de jornalista, pois se há uma obrigação elementar do jornalista é a de dar aos fenômenos que descreve a justa proporção que tem na realidade. E não há só um tratado sobre a arte da argumentação de Aristóteles, Quintiliano e até Schopenhauer e Champerlain que não exclua a arte retórica, mãe do jornalismo, o uso daquele tipo de expediente malicioso, relegando o uso ao lixo da erística, a arte de ludibriar o público, a retórica prostituída dos intrujões e dos canalhas. Então veja, ele falando a respeito dos socialistas, um capítulo que se chama Canalice, mais uma vez,
em que ele vai adjetivá-los como canalhas, um termo técnico da retórica, dizendo sobre um discurso, veja o que é importante, nós estamos em jogo aqui, a interlocução, o discurso entre posições distintas, e um discurso que ele chama de prostituto e que não é verdadeiro, ou seja, que não, através de uma série de palavras e expressões, acaba camuflando para enganar os seus ouvintes num discurso que não tem verdade em si mesmo. É isso que ele acredita e debita na conta dos seus adversários políticos, mostrando o porquê que é impossível não adjetivá-los dessa forma, procurar outro termo para se referir a eles, quando na verdade eles são desonestos no seu discurso e por isso é impossível avançar politicamente conversando com eles. Esse é um dos exemplos de talvez alguém que mais influenciou a política brasileira através de cursos, aulas de filosofia que ele lida e ministra há mais de 20 anos para uma série de jovens proeminentes figuras na política brasileira que ocuparam lugares e que são influenciados pelo seu pensamento e que reproduzem a mesma indisposição por diálogo com base nos mesmos pontos. Agora, a gente também pode pensar num outro exemplo diametralmente oposto, mas que também traz consigo a mesma reivindicação, e o engraçado é que as duas obras são publicadas pela mesma editora em anos distintos, mas têm a mesma reivindicação política, que é a obra da filósofa brasileira Marcia Tibuli, Vamos Conversar com um Fascista, em que ela diz o seguinte: o que chama de fascista é um tipo psicopolítico bastante comum. Sua característica é ser politicamente pobre. O empobrecimento qual ele é portador se deu pela perda da dimensão do diálogo. O diálogo se torna impossível quando se perde a dimensão do outro. O fascista não consegue relacionar-se com outras dimensões que ultrapassam as verdades absolutas nas quais ele firmou seu modo de ser. Sua falta de abertura, fácil de reconhecer no dia a dia, corresponde a um ponto de vista fixo que lhe serve de certeza contra pessoas que não correspondem à sua visão de mundo pré-estabelecida. Então veja, aquilo que é um tipo também psicopolítico, a gente para falar com o Max Weber poderíamos falar de tipos ideais. Se temos o idiota e o canalha por um lado, temos o fascista por outro. Que é um tipo psicopolítico, ou seja, não é uma pessoa que vai encarnar todas as características e andar na rua e dizer aquele é o fascista, ou aquele é o canalha, aquele é o idiota, mas são moldes políticos teóricos para a gente poder aproximar mais ou menos algumas pessoas dessa postura. E qual é a postura também reivindicada de enrijecimento pro diálogo, a incapacidade de ver e enxergar a alteridade e poder dialogar com o outro. É justamente essa questão que também está em jogo na tese de Marcia Tibuli e que também estava na de Olavo de Carvalho. Ela continua dizendo o seguinte: quando escrevi o ensaio que dá nome ao livro, pensei em um experimento teórico prático, pensei em como desencadear a operação considerada impossível de conversar com alguém enrijecido em sua visão de mundo, alguém que não se dispõe a escutar, alguém que não fala para dialogar, mas apenas para mandar e dominar, alguém que se tomou o sacerdote de verdades de vida e das vidas alheias, alguém que sabe tudo previamente e está fechado para o outro, perdidos em suas ilhas. Alguns estão muito certos de que as coisas não podem ser diferentes porque o mundo está pronto com seus sistemas de pensamento. O time de pensamento conservador, que é em seu ínfimo opressor, está em um pano de fundo linguístico enrijecido, um pano de fundo do qual o autoritário se camufla com uma mariposa que se defende dos predadores. Claro que o sacerdote do autoritarismo é como todo paranoico, alguém que tem muito medo, aquele que pensa que ele mesmo, o outro, a vida, a sociedade não podem ser diferentes, não se abre para o diálogo. Há uma dimensão idealizadora e utopista em todo o diálogo, mas o fascista não quer saber disso ou sequer analisa essa hipótese. O outro, esse alguém que o agente fascista trata como ninguém, é a diferença demais para sua cabeça cheia de ideias prontas e bem encaixadas no mesmo lugar de sempre. Então veja, ela mostra que no artigo que deu nome ao livro, que é também uma reunião de artigos, ela pensou num experimento teórico prático de conversar com alguém que tem uma visão de mundo enrijecida. E ela vai simplesmente desconsiderar essa possibilidade, porque em trechos a seguir, como nós lemos, ela fala da incapacidade do fascista, e sendo fascista é, por definição, ser incapaz de ultrapassar essa linguagem enrijecida, reconhecer o outro e colocar-se num diálogo frutífero. Então veja, nos dois temos reivindicações, temos desejo de ultrapassar também uma política feita superficialmente, mas não há uma investida no ponto de partida um do outro, ou um questionamento sobre esses pressupostos que são anteriores a qualquer tentativa de diálogo, qualquer tentativa de assumir uma postura pública, justamente naquilo que a esfera pública brasileira é mais carente, que seus representantes do paradigma de uma inteligência brasileira está colocando diante do seu público e fazendo a cabeça de toda uma geração, é justamente que, apesar de ser desejoso, e a própria Marcia Tibuli coloca de ser utópico, toda a ideia de um diálogo com o diferente é impossível, porque ou os canalhas ou os fascistas não são dados a conversar com aqueles que eles não se concordam. E esse é o grande ponto da discussão. É aqui que nós percebemos o ponto empírico de como isso acontece na sociedade brasileira e como a visão de mundo cristã pode contribuir muitíssimo para sairmos desse beco aparentemente sem saída. O Dorbert, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte: a comunicação verdadeiramente proveitosa, que tanto Olavo quanto Marcia estão atrás, só é possível quando ambos os pontos de vista se desenvolvem conjuntamente e quando ambos os lados procuram penetrar na raiz de suas diferenças. Então, a discussão exibirá o caráter de um diálogo no qual pessoas de fato cooperam para alcançar um esclarecimento mútuo dos princípios debatidos. Portanto, é preciso construir juntos a explicitação dos seus pontos de partida. É claro que esses compromissos são muito anteriores ao próprio momento do diálogo, mas é possível construir juntos no diálogo, aonde tudo parte dentro de um ser humano, qual é, em última instância, determinante para toda a sua tomada de posição, toda a sua visão de mundo, e aquilo vai lidar com a sua fala, com seus gestos, com a sua vontade, e claro que isso individualmente também designa os projetos políticos de uma sociedade, os grupos que compartilham dessa mesma cosmovisão e vão fazer com que isso se reproduza comunitariamente. Os diálogos que são genuinamente proveitosos, eles não operam então na superficialidade de tipos idealizados, mas eles constroem junto explicitações dos seus pontos de partida para genuinamente compreendermos aonde está a alteridade, aonde realmente nascem as antíteses dos corações humanos, para só então a gente poder ter um diálogo proveitoso, mesmo que seja para reafirmá-las e para mostrar quais são mais ou menos produtivas, mas aí sim nós temos um diálogo verdadeiro, com resultados que podem ser verdadeiros. Ele vai dizer que enquanto esses pontos de partida não forem colocados sobre uma luz clara e nítida e confrontados entre si, o contato real entre eles será simplesmente impossível. É também plausível que aqueles que defendem os seus pontos de vista não tenham consciência dos seus próprios pontos de partida mais profundos. Nesse caso, a discussão inteira nunca fluirá para o diálogo e o ouvinte permanecerá no escuro sobre os princípios básicos que estão em jogo. Pode ser verdadeiro que um segmento do público, o leitor, prefira não se ocupar dos motivos mais profundos da vida e busque discussão apenas para obter entretenimento em vez de discernimento. Há também aqueles que preferem evadir-se e buscam um tipo de diversão. Então, veja, ele dá alguns exemplos de possibilidades disso não dar certo, porque nós estamos falando do que é o ideal, o que é uma política para além da superficialidade e como nós devemos orientar, qual é a distinta visão que vai elaborar todo esse modo em política, de explicitar os pontos de partida e trabalhar a partir deles. Mas tem gente que simplesmente não tem consciência dos seus próprios pontos de partida. Ou outros não, simplesmente não querem se envolver nesse tipo de discussão e de diálogo, explicitando seus pontos de partida, porque buscam entretenimento. Outros buscam algum tipo de diversão, ou seja, estão na esfera pública pelos memes, pelas lacrações, mas não estão pensando no bem público. Há um jeitinho brasileiro de permanecer ali através da brincadeira, do entretenimento e da diversão a qualquer custo, e isso é óbvio que não vai contribuir de certa forma para os diálogos também. Então é preciso não só de vontade pública, mas também de autoconhecimento. É preciso partir daquela instância em que um ser humano não pode fugir de si mesmo, que não pode esconder-se de quem ele é, ali no seu coração, onde ele está também diante de Deus e diante do próximo, verdadeiramente. É aí então que nós temos condições de estabelecer diálogos genuinamente frutíferos e começar a falar de política para bem do bem comum. Então, seja como for, a renovação espiritual tornou-se a palavra de ordem para o período pós-guerra. Nós a adotamos prontamente. Para agir como seriedade, no entanto, não podemos nos contentar com a superficialidade, mas procurar a renovação de fundo. Para que o diálogo do pós-guerra possa contribuir para a renovação espiritual da nossa nação, ele deve penetrar nessa dimensão profunda da vida humana, onde uma pessoa não pode mais fugir de si mesma. É precisamente aí que devemos chegar para desmascarar as diversas visões sobre a importância e o alcance da antítese. Apenas quando as pessoas não tiverem mais nada que esconder de si próprias e dos seus semelhantes na discussão, é que o caminho para o diálogo, que procure mais convidar do que repelir, se abrirá. Portanto, é condição de possibilidade para um diálogo que convide e não repele, não escondermos mais nada de nós mesmos nem do outro, mas termos uma discussão a fundo, termos noção do que nós estamos genuinamente comprometidos e como que isso determina as nossas escolhas, as nossas opções políticas, para só então a gente ter condições reais de dizer por que nós optamos pelo que optamos, escolhemos o que escolhemos e deixamos de fazer o que deixamos de fazer.
por causa dos nossos pontos de partida. É aí onde ninguém mais pode se esconder de si mesmo, e nem do próximo, e nem mesmo de Deus, é que estão as condições de possibilidade de um diálogo genuinamente político e pro bem público. O Coisas vai terminar dizendo e concordando com a mesma coisa. Poderíamos concluir daí que precisamos de algum meio, talvez até um dom da graça de Deus, que nos capacite a entender a complexa relação entre essas visões e ilusões opostas, por um lado, e o mundo que elas tentam interpretar, por outro. Perceba então que ele deixa nítido que precisamos de algo para além de nós mesmos, para além da nossa racionalidade, para além dos jogos de linguagem, para além dos fatos, e tudo isso que muitas vezes é selecionado por diferentes escolas de teoria política e social, como aquilo que vai ser o meio, a pavimentação do diálogo público, ou a racionalidade pura, ou mesmo um véu da ignorância, ou as discussões mediadas por uma racionalidade dialógica. Nada disso tem condições sem um dom da graça de Deus, sem um meio intervencionista e espiritual de podermos compreender as diversas visões políticas e a própria realidade a qual ela se refere. Sem isso, sem essa visão espiritual por trás, sem essa visão cristã genuína por trás da nossa análise política, nós vamos permanecer fadados à incompreensão, tanto do que realmente traz as antíteses, do que realmente separa as pessoas e o que faz alguém diferente do outro, para além dos estereótipos, para além das construções meramente estéticas, mas o que está no seu coração, e mais do que isso, a própria realidade permanecerá incompreensível para nós. Portanto, podemos terminar dizendo que a genuína renovação política passa necessariamente pela tomada de consciência de nossos próprios pontos de partida, como também pelos nossos interlocutores. Quando a dimensão dos compromissos religiosos dos nossos corações for desnudada, então o caminho de diálogo político vai ser pavimentado. Fora disso, nenhuma alternativa é viável, nenhum avanço genuíno acontecerá fora dessa dimensão mais profunda de encarar quem é o ser humano, de atingir corações, de falar aos corações, ao invés de simplesmente permanecer na superficialidade dos fatos, dos argumentos ou mesmo das discussões públicas. Seja muito bem-vindo de volta a mais uma aula a respeito de política. O título que nós demos dessa aula foi Ideologia, Identidade e Idolatria, porque nós vamos mencionar um pouco a respeito da configuração mais contemporânea da política no cenário mundial, que tem muito a ver com as políticas de identidade, ou também chamadas políticas de reconhecimento, e como elas se ligam naquele raciocínio que nós já começamos a estabelecer na aula anterior a respeito de compromissos religiosos, idolatria e ideologias políticas. Portanto, nós vamos estudar um pouco sobre identidade, ideologia e idolatria. E para começar, eu queria mencionar um trecho de um livro muito famoso que fez uma época grande, que é o do Francis Fukuyama, O Fim da História e o Último Homem, em cujo livro ele defendeu a ideia de que a história teria chegado a um fim. E isso não significa dizer que os dias deixariam de acontecer, mas os rompimentos distintamente paradigmáticos em termos ideológicos dentro da sociedade não aconteceriam mais, porque nós chegamos a um estado de pacificação e de plenitude política através das democracias liberais, em que se restaria fazer apenas algumas pequenas reformas. Veja o ponto que o Fukuyama defende. Tanto para Hegel quanto para Marx, a evolução das sociedades humanas não era limitada, mas terminaria quando a humanidade alcançasse uma forma de sociedade que pudesse satisfazer suas aspirações mais profundas e fundamentais. Desse modo, os dois autores previam o fim da história. Para Hegel seria o Estado liberal, enquanto para Marx seria a sociedade comunista. Dos diferentes tipos de regimes surgidos no curso da história da humanidade, desde as monarquias e aristocracias até as teocracias religiosas e as ditaduras fascistas e comunistas desse século, a única forma de governo que sobreviveu intacta até o final do século XX foi a democracia liberal. Então veja, ele vai pegar os dois grandes nomes que influenciaram as correntes mais diversas dentro da política contemporânea, que é o filósofo Hegel e o Karl Marx. E cada um no seu aspecto político, mais que em sua filosofia, e é claro, Marx de certa forma era um hegeliano e dependia muito da filosofia do Hegel, da filosofia da história do Hegel, para também chegar à ideia de um fim da história. Através de uma sociedade sem classes ou da democracia liberal hegeliana, nós teríamos então o fim da necessidade de revoluções e quebras muito fundamentais de paradigmas dentro de uma sociedade. Portanto, os dois autores, a revelia do final que eles descreveriam da história, todos os dois não achavam que a história percorreria ininterruptamente em mudanças abruptas dentro da sociedade. E ele vai dizer que dos diversos regimes que já aconteceram na história, aquele que permanece intacto frente às grandes oposições a ele é da democracia liberal. Portanto, as democracias liberais ocidentais seriam a maturidade política do Ocidente. E até mesmo frente aos ataques terroristas, por exemplo, de 11 de setembro, quando Francis Fukuyama, que ainda está vivo, dá aulas em Harvard, foi questionado a respeito da sua teoria de que novos acontecimentos não surgiriam frente ao terrorismo, mas ele diz isso não abalará as democracias liberais, como nós vimos que realmente não abalou. Portanto, a teoria dele, apesar de ser estranha, não é simplista. E quem comenta isso é justamente o filósofo comunista contemporâneo Slavoj Žižek, num artigo que escreveu para a Folha de São Paulo chamado Missão, o Impossível, onde ele demonstra qual é a fragilidade das alternativas às democracias liberais. Veja o que ele diz. É fácil zombar da ideia do fim da história de Francis Fukuyama, mas hoje a maioria é fukuyamista. O capitalismo liberal democrático é aceito como a forma finalmente encontrada da melhor sociedade possível. E tudo que se pode fazer é torná-la mais justa, tolerante, etc. A única verdadeira questão é, nós endossamos essa naturalização do capitalismo, ou o capitalismo global de hoje contém antagonismos fortes o suficiente para impedir a sua infinita reprodução. Então veja, é um filósofo marxista, claro que também nessa chave de interpretação do Marx pelo Hegel e também pela psicanálise do Lacan, mas o Zizek vai deixar claro que dizendo que, na maioria das vezes, nós todos somos fukuyamistas. Nós acreditamos que estamos no melhor dos mundos possíveis e precisamos de algumas pequenas reformas aqui e acolá para deixarmos o sistema ainda melhor. Então a pergunta que nos resta fazer hoje é, a gente vai aderir a essa naturalização da sociedade democrática liberal, do sistema econômico capitalista, ou existem antagonismos fortes o suficiente para impedir a sua reprodução infinita? Ou seja, existem alguns problemas estruturais, e ele aborda muitos desses problemas ecológicos, problemas políticos, direitos humanos e assim por diante, para mostrar que não estamos diante do melhor sistema político, que ele vai entrar em colapso, e parece que aquela visão marxista de quanto pior ficar, melhor, para demonstrar como um regime alternativo é necessário, mas para nós serve para dizer que, na maioria das vezes, nós somos fukuyamistas. E essa ideia de uma sociedade pós-ideológica, como queria Francis Fukuyama, é muito forte e precisa de muito rigor para ser questionada. Mas nós vamos questioná-la. Quem vai nos ajudar nisso é o próprio David Koizes, falando um pouco sobre o contemporâneo. Ele vai dizer, talvez com menos intensidade, nós ocidentais também temos experimentado renitentes dúvidas e inquietações diante de nossas próprias ideologias, especialmente o liberalismo e a democracia. O liberalismo, como veremos, se baseia em uma crença na primazia do indivíduo. Hoje, ao que parece, estamos sofrendo as consequências de um individualismo exacerbado, evidenciadas em diversas patologias sociais graves. A insistência nos direitos sem uma ênfase compensatória nas responsabilidades nos priva de quase todo o fundamento para uma comunidade genuína. Fato que os americanos têm descoberto com grande pesar. Até a democracia, que valoriza a comunidade muito mais do que o liberalismo, degenerou e vem se transformando num mero majoritarismo, deixando pouco espaço e efeitos para a existência de comunidades potencialmente dissidentes e desconfiando de qualquer coisa que possa minar a lealdade do povo democrático. Então veja o que ele faz. Ele faz justamente a
tomada de consciência que nós muitas vezes não temos tanto do liberalismo e da democracia como as ideologias vitoriosas na contemporaneidade. Ele vai falar primeiro do liberalismo, ele vai ocupar-se um capítulo inteiro falando sobre liberalismo, mas a grande ênfase, o núcleo de sentido do liberalismo está justamente no fato da sua ênfase exacerbada no individual, na iniciativa privada, que degringolou-se no individualismo inaudito e que faz com que vários males sociais floresçam, justamente nessa sociedade marcada pela individualização, que não permite que laços morais profundos sejam estabelecidos, justamente por causa da falta de interesse pelo outro e não mais uma autocentrada política das identidades. E em seguida ele vai falar da democracia, que também degenerou-se num mero majoritarismo, no politicamente correto, em que não há espaço para comunidades dissidentes poderem afirmar seus pontos de vista diversos, mas uma maioria esmagadora faz com que toda a sociedade seja conduzida pela vontade de alguns em detrimento de outros. Então nós não somos tão conscientes dos limites dessas ideologias vitoriosas frente à leitura que Francis Fukuyama faz, tanto do liberalismo quanto da democracia. E ele vai continuar dizendo que boa parte desse discurso prematuro da morte das ideologias decorre de um certo pensamento fantasioso. Os discípulos de ideologias frequentemente desejam impor às complexidades da realidade social as próprias concepções simplistas de uma ordem social monolítica. Porém, o que toca uma marcha fúnebre da ideologia, via de regra, já caíram nos laços de uma visão de mundo que filtra sua percepção da esfera política, embora eles tipicamente relutem em rotular essa visão de mundo como uma forma ideológica. Daniel Bell e Fukuyama não são, na verdade, profetas de uma nova ordem social despida de compromissos ideológicos. Simplesmente estão prevendo o triunfo da sua ideologia favorita. No caso, uma combinação de liberalismo e democracia potencializada pela orientação tecnocrata dos cientistas sociais. No raiar de um novo século, porém, já deveria estar claro que a ideologia em si não está de modo algum prestes a desaparecer, apenas de algumas ideologias específicas têm perdido seu atrativo. Então veja, esse discurso do fim das ideologias, da era pós-ideológica que nós vivemos, do Francis Fukuyama em 92, do Daniel Bell na década de 60, na verdade é apenas a escolha das ideologias e da vitória das ideologias favoritas de cada um. Justamente esse combinado de democracias liberais muito enriquecida pelo trabalho dos tecnocratas de uma burocracia técnica e, claro, no sistema capitalista econômico. E isso vai fazer com que a gente repense o fato de que não é que as ideologias simplesmente deixaram de acontecer. Elas existem, só que elas foram transformadas e o contemporâneo é marcado por uma série de outras formas políticas ideológicas que são muito mais sutis e insidiosas, fazendo com que a gente não perceba a sua presença e como são determinantes para moldar esse estilo de vida individualista, democrático, majoritarista e assim por diante. Portanto, a gente pode concluir essa primeira parte colocando algumas perguntas dizendo se não é correto falarmos que estamos vivendo em um mundo pós-ideológico, quais são as características políticas do período que nós vivemos? Qual é o diagnóstico político mais preciso do tempo que nós vivemos? O qual vai nos ajudar isso falando um pouco sobre o nosso tempo. As ideologias estão longe de se extinguirem no mundo pós-Guerra Fria, apesar das ocasiões previsões do contrário. Depois da peleja entre o comunismo e a democracia liberal terminar a lição da história, outras ideologias se apresentaram para preencher o vácuo deixado pelo colapso do comunismo. Os exemplos mais notáveis são o nacionalismo étnico, o radicalismo islâmico. Alguns chegam a afirmar que o próprio marxismo não leninista tem perdido espaço, exceto talvez nas universidades ocidentais ou na América Latina, transfigurado sob a égide da teologia da libertação. Contudo, um emaranhado de ideologias pós-modernas surgiu com base em premissas parecidas. A posição concreta que alguém tem na sua vida, sua classe econômica, seu gênero, sua raça, é que determina sua visão de mundo em geral. E isso tem encorajado o que muitos chamam de política da diferença, política do reconhecimento ou política da identidade. Então veja, não é que as ideologias simplesmente acabaram, porque os grandes blocos que ruíram junto da queda do mundo de Berlim em 1989 simplesmente deram lugar a um esfacelamento de conjuntos ideológicos mais diversos que falam sobre a posição concreta de um indivíduo na realidade, seu gênero, sua opção sexual, sua raça, sua religião, e isso faz com que construam-se políticas que reivindicam essa identidade sendo afirmada. Por isso são políticas do reconhecimento, política da diferença ou também mais conhecidas como política da identidade. São plataformas políticas construídas a partir do lugar de fala de um indivíduo e do grupo ao qual ele pertence e que constroem reivindicações de direitos dentro da esfera pública que tradicionalmente haviam sido marginalizados dentro desses grupos e subconjuntos sociais. Quem ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre isso é o Mark Lilla, que é um progressista norte-americano, mas que escreveu um livro interessantíssimo a respeito da falência do progressista dentro dos Estados Unidos na eleição do Donald Trump e a emergência dessas políticas de identidade com grande força no pensamento progressista e a incapacidade que elas têm de pensar o bem público. Veja o que o Lilla diz. A política identitária de esquerda se tratava a princípio de grandes grupos de pessoas, afro-americanos e mulheres, que buscavam reparar grandes erros históricos se mobilizando e se valendo de nossas instituições políticas para assegurar seus direitos. Mas nos anos de 1980, essa política cedeu lugar a uma pseudopolítica de autoestima e de autodefinição, cada vez mais estreita e excludente, hoje cultivada nas faculdades e universidades. Seu principal resultado foi fazer os jovens se voltarem para a própria inferioridade em vez de se abrirem para o mundo exterior. E isso os deixou despreparados para pensar o bem comum e no que se deve ser feito na prática para assegurar. Então veja, originalmente, junto dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, década de 60, Martin Luther King, etc., a gente tem uma série de reivindicações de grupos sociais usando as estruturas estabelecidas para reivindicar os seus direitos. Até aí, há estruturas políticas em andamento. Só que a partir da década de 80, uma transformação aconteceu e é o que nós chamamos de New Left, a nova esquerda mundial, deu lugar a uma série de procedimentos cada vez mais autocentrados na identidade dos indivíduos, fazendo surgir movimentos hipersensíveis de afirmação e de autodefinição constante do lugar de fala de mulheres negras trans contra, por exemplo, o lugar de fala do feminismo das mulheres brancas ou lutas LGBTs que as feministas lésbicas falam a respeito das feministas hétero e assim por diante. Uma série de subconjuntos dentro das políticas de identidade que foram crescendo e afirmando-se de forma que se tornaram impossíveis de se pensar em bem comum, justamente porque estão concentrados demais na definição e na afirmação do seu subconjunto social. E isso tomou as universidades ocidentais. Veja que tanto o David Coyce quanto o Mark Lilla fala da presença disso dentro das nossas universidades, determinando constitutivamente a direção e o horizonte para o qual trabalham as disciplinas em ciências humanas, história, filosofia, ciência política, sociologia e assim por diante. Hoje em dia é muito difícil você desenvolver um projeto de pesquisa que não tangencie esses temas, justamente porque é a nova ordem do discurso. É o que nós temos para hoje para organizar a forma de pensar a política. Uma política que não é partidária, uma política dos movimentos, das afirmações públicas, das obras de arte e do artivismo. E assim nós temos uma transformação do que é uma política genuína, que buscava construir bem comum, pensar na nação, tinha projetos políticos mais robustos, travestiu-se de uma pseudo-política, parece que é política, mas é uma politização da vida e uma despolitização absoluta do que seriam a justiça social e a ação política na esfera pública. O Mark Lilla vai continuar caracterizando um pouco mais isso, dizendo que, especialmente, a difícil e nada glamurosa tarefa de persuadir pessoas muito diferentes de si a participarem de um esforço comum. Todo o progresso da consciência identitária liberal tem sido marcado por um retrocesso da consciência política liberal, sem a qual nenhuma visão do futuro americano pode ser imaginada. É uma doutrina professada basicamente pelas elites urbanas instruídas, sem contato com o resto do país, que vem os problemas atuais sobretudo através das lentes da identidade e cujos esforços se resumem a zelar e alimentar movimentos hipersensíveis que dissipam em vez de concentrar energia. Então veja, ele vai falar que esses movimentos são incapazes de gerar a ingrata tarefa de você, mais uma vez o tema, dialogar com o diferente pensando num projeto de bem comum. A difícil tarefa de você fazer uma outra pessoa compreender seus pontos de partida, compreender os dela e a partir disso construírem juntos um que seria um projeto de sociedade para além das reivindicações da própria identidade. E justamente por não ser capaz disso, ela tem alimentado movimentos hipersensíveis e cada vez mais incapazes de pensar política para além dos movimentos, das instalações e das afirmações de reconhecimento necessárias, sem uma contrapartida igual ou na mesma dimensão de bem comum, política institucional, representantes públicos e assim por diante. É por isso que o crescente conscientização identitária liberal, lembre-se, liberais nos Estados Unidos têm a mesma função dos progressistas aqui no Brasil, o aumento dessa consciência da identidade deles, de como ser mulher, negra, trans, é totalmente diferente de ser homem, hétero, branco, cis, e como que esse aumento e esse ocupar-se com as próprias definições foi, na mesma proporção, uma despolitização do movimento liberal, e na opinião do Mark Lilla foi isso que fez com que, por exemplo, Donald Trump
se elegesse porque ele não desconsiderava os outros grupos dentro de uma sociedade, não era uma proposta de uma elite urbana instruída, mas dialogava com todos os anseios dos americanos e assim por diante. Algo muito parecido aconteceu nas eleições presidenciais brasileiras também, o que surpreendeu a falência de uma política progressista que realmente tivesse condições de pensar um projeto de sociedade brasileira e não meramente de afirmar determinadas posições. Então esse é o cenário que nós vivemos contemporaneamente. Então o que nós podemos dizer é que em um cenário marcado por polarizações políticas nascidas de grupos sociais identitários, qual a relação pode ser estabelecida entre plataformas identitárias e pseudopolíticas? Além disso, por que as contradições e polarizações ideológicas contemporâneas apontam para o fim da política, tal como conhecemos há 2 milênios? Essas são as duas questões fundamentais para a gente entender por que o nosso tempo é altamente antipolítico ou pseudopolítico. E quem nos ajuda a perceber isso é o sociólogo canadense Charles Taylor, um sociólogo católico importantíssimo contemporaneamente. O seu livro A Ética da Autenticidade, ele se envolve justamente nessas políticas e práticas de autenticidade de identidades afirmadas dentro da esfera pública, e ele vai mostrar como elas entram em radical contradição e por isso são incapazes de pensar um projeto bem comum. Os conservadores direitistas de estilo americano se colocam como porta-voz das comunidades tradicionais quando criticam o aborto e a pornografia. Só que na política econômica eles defendem um tipo de empreendedorismo capitalista que tem mais do que qualquer outro fator colaborado para dissolver as comunidades históricas, ao mesmo tempo que promove o atomismo social, desrespeita fronteiras e lealdades locais e está sempre pronto para fechar um vilarejo perto de uma mina que não produz ou desmatar uma floresta que promete algum lucro. Por outro lado, também temos quem tem uma visão mais atenta e reverente da natureza, dispostos até mesmo a morrer para salvar o ecossistema, protestando ativamente em passeatas a favor do aborto, dizendo que a mulher é a única dona do seu corpo. Então veja, ele estabelece contradições de ambos os aspectos ideológicos dentro de uma sociedade, desde os conservadores direitistas de estilo americano, até mesmo os progressistas também ecoativistas e todos os outros exemplos para mostrar que essas contradições acontecem justamente porque as políticas de identidade, quando afirmam seus pontos de partida e acabam construindo toda uma plataforma a partir de um subconjunto social, elas são por definição incapazes de pensar processos mais amplos do que somente o reconhecimento da sua identidade. E isso faz com que elas entrem em contradições fatais, como por exemplo conservadores nos costumes e liberais na economia, como nós temos também aqui no Brasil, que defendem um tipo de capitalismo altamente predatório e que mina os valores, por exemplo, das famílias e das comunidades tradicionais, ou mesmo progressistas empenhados em salvar o ecossistema, mas que nada falam a respeito de aborto, ou quando falam, não falam, por exemplo, de crianças em estado de periculosidade e vulnerabilidade absoluta, e assim por diante. A gente tem várias contradições que sempre chamamos a atenção para mostrar que essas polarizações apenas demonstram que as visões e ilusões políticas partindo de ideologias identitárias não são capazes de promover bem comum, não são capazes de pensar em projetos de sociedade mais amplo do que as identidades daqueles que afirmam-se dentro da esfera pública. E quem vai nos ajudar a entender isso é a Hannah Arendt, escrevendo um livro importantíssimo chamado A Origens do Totalitarismo, em que ela analisa os regimes totalitários do século XX, ela que presenciou, inclusive, o Terceiro Reich alemão e fugiu para os Estados Unidos depois para procurar abrigo, e ali ela pode escrever as origens do totalitarismo, mostrando que as ideologias têm estruturas totalitárias. E esse é o grande problema de um discurso político ideológico. Ela vai dizer que as ideologias pretendem conhecer os mistérios de todo o processo histórico, os segredos do passado, as complexidades do presente, as incertezas do futuro, em virtude da lógica inerente de suas ideias. Então, esse fato de uma ideologia querer responder os mistérios da realidade, das complexidades do presente com uma ideia apenas é empobrecedor e, além disso, é altamente antipolítico, assumindo ditames totalitários e sendo infrutíferos para pensar um florescimento humano dentro da sociedade. E isso não nos ajuda a avançar politicamente. O David Coase vai mostrar que também está em jogo e por que as diferentes políticas de identidade não conseguem avançar em suas propostas. Ele vai dizer que uma ideologia ameaça a existência da política, mas não no sentido mais específico. No seu caso, a ideologia é novamente uma força de mudança, mas uma mudança que traz a extinção da diversidade social legítima e do constante processo conciliador que emerge dessa. O pensamento ideológico é um desafio explícito e direto ao pensamento político. Para Bernard Crick, assim como para Arendt, a ideologia está ligada ao totalitarismo. Este é antipolítico por tentar eliminar os interesses diferentes e moldar as pessoas conforme uma ideia única. Ele tenta reduzir as complexidades da sociedade a uma visão monolítica, geralmente de caráter utópico. Então veja, onde está o núcleo, onde reside os limites dos discursos ideológicos, sejam eles de qual matizes ideológicos sejam. Ele se trata justamente de querer inserir dentro de uma complexidade social, uma sociedade multifacetada, altamente rica em termos de comunidades de crença e orientações de vida, querer reduzi-la a um aspecto político apenas e, através dele, esticar esse conceito englobando todos os aspectos da vida. Isso tem ditames totalitários dentro de uma vida política, fazendo com que as ideologias sejam incapazes de responder aos desafios do contemporâneo, por isso se mostram antipolíticas, porque a política é justamente a arte de fazer conciliar as diferentes vozes dentro de uma sociedade. Mais uma vez, o tema do diálogo e da autoridade, tratados para além da sua superfície e mostrando qual é o trabalho político. O trabalho político sempre foi, há 2000 anos, o trabalho de fazer com que diferentes vozes possam coexistir, sem que um grupo detrimento do outro seja afirmado numa esfera pública, fazendo com que as formas de governar não se degenerem em maneiras cheias de vícios e acabando comprometendo o próprio fim da política, que é justamente os grupos coexistirem. A política sempre foi assim, seja uma política mais aristotélica, empírica, voltada à comparação, por exemplo, de constituições, como fez Aristóteles, ou uma política mais idealizada, como a de Platão, que via o papel importante dos reis filósofos para legislar uma sociedade, desde os gregos, e até mesmo podemos retroceder aos hebreus, num modo muito republicano de gerir aquela nascente povo que estava ali no deserto. Nós vemos várias vozes distintas sendo amenizadas e rearranjadas dentro de um processo dialógico profundo, fazendo comunidades morais surgirem, laços morais profundos serem estabelecidos ali, apesar de suas diferenças. Agora, o que nós temos nas propostas ideológicas é sempre uma uniformização, uma mesmificação da alteridade que empobrece a multiplicidade de discursos dentro de uma prática política e acaba silenciando determinados grupos em favor de outros. Esse é o ponto que faz com que as políticas de identidade, as formações políticas ideológicas sejam de pouco proveito para a gente pensar um amadurecimento político. Então, para a gente terminar as palavras do quais são, as políticas, elas têm limite, mas o totalitarismo não. A política contenta em trabalhar com a condição vigente da sociedade, conciliando interesses existentes. A ideologia tenta refazer não só o governo, mas também a educação, a indústria, a arte, até mesmo a esfera doméstica e os afetos privados. Tudo isso se deve a essa ideologia totalizante que, na tentativa de politizar a sociedade, acaba por destruir a política. Se vocês se lembram que falou também no parágrafo anterior, as ideologias políticas elas são sempre utópicas, ou seja, elas negam o presente em favor de objetivos futuros que justificam os meios que eles possam estudar e projetar dentro de uma sociedade, fazendo com que a política, que se contenta com o presente, que se contenta com o que está vigente, que tenta trabalhar exatamente as vozes dissidentes que se têm dentro da sociedade, perca lugar para uma visão totalitária, utopista de projetos de sociedade que nada contribuem para pensar o bem comum, mas que transformam a vida em todas as suas esferas, na arte, na indústria, na esfera doméstica, imprimindo uma forma ideologizada de se ver a realidade, politizando a vida e acabando dessubstancializando tanto a vida quanto a política. Esse é o grande drama que nós vivemos contemporaneamente. Apesar de muitos movimentos, muitas reivindicações de tudo ser político hoje em dia, de tudo ter sido politizado, o que nós temos é radicalmente uma despolitização da sociedade por ideologias pseudopolíticas que acabam negando a política, fazendo com que a gente perca a principal característica que é distintiva da prática e da ação política, que é conciliar vozes diferentes, porque nós não podemos ir além da superficialidade. Nós não conseguimos ter diálogos conciliatórios, porque nós não partimos daquilo que esconde os compromissos ideológicos de uma plataforma política, de um agente ou de um grupo, seu lugar de fala e as próprias projeções que ele tem para uma sociedade. Enquanto nós não ultrapassarmos isso, ficaremos cada vez mais restritos na nossa configuração social.
Seja muito bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso módulo de política. Demos um nome a ele de Trabalhando pelo Bem Comum, porque estamos estudando a respeito de justiça social, ação política e fé cristã. Já percorremos o primeiro caminho para estabelecer a abordagem, a metodologia típica que nós vamos trabalhar, que é uma genuína contribuição da tradição reformacional para o pensamento político contemporâneo, para a gente pensar uma política para além da superficialidade, das discussões, dos diálogos, dos fatos, da razoabilidade e irmos direto aos corações daqueles que estão envolvidos no trabalho público. E essa aula tem como título justamente abordagens cristãs e não cristãs da ideologia, porque nós vamos começar a definir um pouco daquilo que já falamos a respeito da ideologia, antes de depois explorarmos as ideologias mais proeminentes dentro da nossa sociedade. Quem vai nos ajudar nessa tarefa é o David Coyce, e ele vai começar essa genealogia da ideologia da seguinte maneira. Apesar da raiz platônica e aristotélica, a maioria dos estudos sobre ideologia ligam o conceito a Antoine de Tracy, que cunhou o termo no começo do século XIX. Para Antoine de Tracy, ideologia seria uma ciência geral das ideias, na qual utilizamos os métodos científicos no intuito de compreender melhor o processo pelo qual as ideias se formam. Outros definiram a ideologia de um modo que implica a inação, ou mesmo a contração. Karl Marx e Friedrich Engels redefiniram a ideologia negativamente, apesar de alguns dos seus sucessores, sobretudo Lenin, terem recuperado um sentido mais positivo para o termo. Para Marx e Engels, a força motriz do processo histórico é a luta de classe. Em qualquer etapa particular da história, seja o feudalismo ou o capitalismo, uma classe sempre domina a outra e usa o poder à sua disposição para manter a classe dominada sob controle. Em outras palavras, a burguesia precisa criar e manter uma falsa consciência no proletariado para impedir que ele adquira a verdadeira consciência ou percepção das causas verdadeiras dessa opressão. Então veja, apesar de a gente sempre lembrar de ideologia pensando no marxismo, ele mostra que há um passo anterior a respeito das origens da ideia na modernidade, apesar de ser a única referência que ele vai fazer, a do Antoine de Tracy, de ser alguém que falou das ideologias do ponto de vista positivo, ou seja, como um estudo das ideias dominantes a partir de um método indutivo em que se chegaria a uma compreensão geral dessas ideias, por isso não de ideologia. Só que isso foi abandonado logo em seguida pelo marxismo, mostrando que a ideologia, na verdade, ela é vista negativamente, ou seja, nós sempre vemos como um encobrir da verdade por algum movimento do processo histórico de luta de classes. A gente sabe que o marxismo, a sua força motriz histórica, o que movimenta a história em todas as suas épocas, é sempre a luta de classes. E quando nós temos uma classe dominada e uma classe sendo dominada, o que nós temos como artifício de dominação são as ideologias. A ideologia serve exatamente para encobrir a realidade e para que as pessoas, assim como uma droga, se tornem inertes, incapazes de reagir a esse encobrimento e, por consequência, a luta de classes estabelecida. Ele vai continuar explicando um pouquinho mais a respeito do Marx, dizendo que todos hoje são familiarizados com a expressão criada por Marx e tantas vezes citada, a religião é o ópio do povo. Isso não quer dizer, como alguns acreditam, que a burguesia arbitrariamente tenha inventado a religião e a tem imposto ao proletariado. Ao contrário, a religião é gerada pela miséria e em anseios dos oprimidos. Só que como uma droga, a religião alivia a dor e torna as pessoas passivas diante da opressão. Ela a impossibilita de tomar a iniciativa para mudar essa condição e até quase impede de reconhecer a situação como ela é. A ideologia abrange praticamente tudo que existe na consciência das pessoas e surge como um subproduto da luta de classe. Os ideólogos, portanto, são os responsáveis por essa inversão da ordem, partindo do pressuposto de que as ideias têm uma existência independente para determinar o mundo real das relações econômicas e sociais. Então veja, essa ideia de uma inversão do mundo pelos ideólogos é bem hegeliana, justamente porque o Hegel tinha uma visão da história determinada pelo espírito absoluto, ou seja, uma visão bem idealista da história, e que a vida natural e a vida material, ela acabava sendo dominada por esses movimentos do espírito absoluto na história. Para o Marx, isso é o absoluto contrário. É justamente o mundo histórico que movimenta todas as circunstâncias, inclusive idealísticas de um ser. Então, o ser é produzido socialmente dentro do marxismo. E com isso, ele vai dizer que os ideólogos, justamente por quererem maquiar a realidade, manter as pessoas incapazes de reagir a essa opressão, eles invertem o mundo dizendo que as grandes ideias, esse aspecto mais abstrato é o que determina a verdade de uma situação social e acabam envolvendo as pessoas naquela ideologia, fazendo com que elas se tornem inertes e incapazes de reagir à opressão. Por isso que há uma inversão aqui nas palavras marxistas de uma realidade não mais determinada pela luta de classes histórica, um materialismo dialético histórico, mas acima de tudo um ideal que camufla o verdadeiro problema e a verdadeira força motriz da sociedade. Essa é a visão marxista de ideologia. Mas existem mais. Uma variação desse conceito de ideologia foi proposta por Karl Mannheim, um sociólogo alemão profundamente influenciado por Marx, Max Weber e o historicismo alemão. Mannheim trata uma distinção entre ideologia, entendida basicamente como uma força de conservação, e a utopia, uma força em prol da mudança social. Formulando o que chama de uma sociologia do conhecimento, ele argumenta que a ideologia consciente ou inconscientemente mascara a realidade concreta de uma cultura, de uma era ou de uma vida de um indivíduo. Em sua forma específica, a ideologia consiste em opiniões, proposições, declarações ou sistemas de ideia que não devem ser considerados ao pé da letra, mas interpretados à luz da situação de vida daqueles que a expressam. E a utopia, em contraposição, descreve uma disposição mental que transcende o mundo real e estimula um comportamento que tende a quebrar as cadeias da ordem vigente. Porém, ao passo que as ideologias se negam a substituir a ordem vigente por uma nova ordem social, exatamente essa mudança que as utopias tentam operar. Então, o Karl Mannheim vai continuar com uma visão negativa da ideologia, só que ele vai fazer agora a partir de duas categorizações, que é a ideologia e a utopia. A ideologia é aquela força conservadora dentro de uma sociedade que mantém a ordem vigente e não dá espaço para mudança dentro de uma sociedade. E a utopia vai ser justamente aquilo que quebra a ordem vigente e aponta para um novo horizonte dentro de uma sociedade. Então, todo o discurso ideológico, as visões de mundo, as ideias, as proposições de cunho ideológico vão ser aquelas que vão procurar legitimar o status quo de uma ordem vigente dentro de uma sociedade, e o discurso utópico é justamente o contrário disso, e a política, portanto, ela vai ser sempre utópica, ela vai ser sempre propositiva no sentido de alterar a ordem vigente de uma sociedade, procurando ultrapassá-la em prol de uma configuração política mais duradoura. Agora, existe uma pergunta que necessita ser feita a partir dessa visão do Mannheim. Mas por que atribuir à ideologia um papel basicamente conservador? Por que essa diferenciação entre ideologia e utopia? Afinal, não é verdade que as formas errôneas de pensamento também podem servir a projetos de inovação política e social? Ou seja, não é possível ideologias assumirem tons utópicos? Hannah Arendt, Bernard Crick e Václav Havel certamente acreditam que sim. Segundo Arendt, sempre que um esquema puramente racional concebido no âmbito do pensamento é imposto à comunidade, ele ameaça arruinar a ação e o discurso necessário à formação e manutenção de uma esfera política livre. As ideologias tentam fornecer uma explicação total do mundo e de sua história, e, portanto, toda ideologia contém elementos totalitários. Elas leem toda a realidade por meio de uma só ideia geral, negando a possibilidade de qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio de experiência a partir dessa ideia. Então veja, aqui a parte bem aristotélica da Hannah Arendt falando mais alta. As ideologias têm traços totalitários justamente porque elas querem pegar a complexidade que é uma sociedade, as diversas forças e vozes que existam ali, e querem imprimir uma ideia única para explicar todo o resto. E isso é basicamente utópico, justamente porque, em nome de um avanço, de um progresso social, acabam tornando esvaziada a esfera pública, não permitindo que uma esfera pública livre possa ser constituída. Então veja aqui, três grandes nomes, Hannah Arendt, Bernard Crick e Václav Havel, vão se ocupar a contrapor as visões de Karl Mannheim, por exemplo, de que as ideologias são só conservadoras da sociedade, e também um pouco da visão marxista. E vão mostrar que muitas vezes as ideologias também foram utilizadas por projetos políticos progressistas que visavam um horizonte político promissor ao seu futuro, negligenciando o presente em nome dele e não mais permitindo que a gente avalie uma situação para saber se ela é justa ou injusta, mas passemos a avaliar as coisas para saber se elas estão contribuindo ou não para alcançarmos esse futuro idealizado pela ideologia. O Bernard Crick, que é um socialista inglês, também vai partir na mesma direção e vai dizer o seguinte: como Arendt, Crick também crê que a ideologia ameaça a existência da política, mas num sentido mais específico. No seu caso, a ideologia é novamente uma força de mudança, mas uma mudança que ela traz extinguir a diversidade social legítima e do constante processo conciliador dessa. O pensamento ideológico é um desafio explícito e direto ao pensamento político. Para Crick, como para Arendt, a ideologia está ligada ao totalitarismo. Este é antipolítico por tentar eliminar os interesses diferentes e moldar as pessoas conforme uma ideia única. Ela tenta reduzir a complexidade da sociedade a uma visão monolítica, geralmente de caráter utópico. A política tem limites, mas o totalitarismo não. A política se concentra em trabalhar com as condições vigentes da sociedade, conciliando os interesses existentes, e a ideologia tenta refazer não só o governo, mas também a educação, a indústria, a arte e até mesmo
esfera doméstica e os afetos privados. A gente já tinha mencionado esse trecho a respeito do Bernard Crick em outros momentos, e é muitíssimo interessante a sua obra, ele que é um social-democrata muito interessante. Ele vai mostrar que o caráter antipolítico da ideologia se dá justamente por tentar pegar uma ideia, para tentar uniformizar um conjunto social que é absolutamente plural e multifacetado. E todas as vezes que isso acontece, e ela faz isso não só no âmbito político, mas no âmbito educacional, em casa, na esfera privada, as revoluções afetivas e as ideologias por trás vão fazer com que toda uma vida seja politizada, se torne assunto da gestão pública, mas acima de tudo seja despolitizado verdadeiramente o que era a justiça e a ação social, porque se trata de abrir mão desse caráter conciliatório que sempre foi a política, esse caráter de fazer com que vozes diferentes pudessem ter espaço dentro da mesma sociedade, nas diversas esferas que ocupam, para a gente produzir uma sociedade para além das preferências ou reconhecimento das identidades de grupos específicos. Então, nesse ponto, Hannah Arendt e Bernard Crick estão em absoluta concordância. Mas o David Coase vai levar aí do Václav Havel, que foi o presidente da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, e também o primeiro presidente da República Tcheca. E ele vai dizer que, para Havel, a ideologia ameaça não somente a política, mas também as metas comuns da vida em si. Foi isso que aconteceu vez após outra na Tchecoslováquia, no seu país natal, em 1948, até o colapso do regime comunista em novembro de 1989. A ideologia alega oferecer ao povo um senso de identidade e dignidade, quando na verdade tira dele tudo isso. É um mundo de aparência disfarçada de realidade. Ela constrói um universo que absorve todas as pessoas numa pseudo-realidade autocontida, em que a escravidão se disfarça de liberdade, a censura de livre expressão, a burocracia de democracia e o poder arbitrário de autoridade legítima. Nesse tipo de regime, as pessoas são obrigadas a viver numa mentira, negando os verdadeiros objetivos da vida, como toda a humanidade e imprevisibilidade. Então veja, o Václav Havel tem experiência da queda do regime comunista ali dentro da Tchecoslováquia, depois da República Tcheca, o processo de redemocratização, ele foi um dos principais agentes ali na República Tcheca. E ele vai mostrar que em regimes totalitários como se viveu ali, o que se tem é uma ideologia dominante imprimindo dentro da sociedade, em todas as áreas da sua vida, na cultura, na arte, na estética, no dia a dia das pessoas, o que seria liberdade de expressão, o que seriam autoridades legítimas, quando na verdade fazem parte da propaganda ideológica. Isso sempre favoreceu, inclusive os recursos do marketing, do cinema, da arte, utilizados para legitimar regimes totalitários e convencer o povo de que eles viviam na realidade plena, que as pessoas ao seu redor não conseguiam compreender isso, quando na verdade eles estavam sendo retirados da realidade, negando o presente, em prol de uma realidade utópica que simplesmente não tinha lugar entre eles. E isso sempre teve presente, seja no nazismo, do cinema de Goebbels, ou até mesmo da propaganda stalinista também do governo da União Soviética. O que nós temos sempre foi ideologias camufladas de visões de mundo frutíferas, alimentando uma sociedade, mas empobrecendo-a politicamente. E a pergunta que nos resta fazer aqui, portanto, é, seja pelo entendimento da nova sociedade socialista, seja pela tentativa de transformar a diversidade social conforme a concepção unitária, na história do conceito de ideologia paira um consenso de que ela é algo que deve ser evitado, por diferentes motivos. Entretanto, onde fica a perspectiva cristã? Qual é a diferença específica de abordagens cristãs da ideologia, como nós vimos até aqui? E é claro que o Coase, ele vai tendo concordância com tudo isso. A abordagem ele se aproxima muito da de Arendt, da de Václav Havel e da de Bernard Crick, mas ele traz contribuições que são genuinamente cristãs para a gente pensar as ideologias políticas. Veja o que ele diz a respeito disso. Entendo que há 5 fatores básicos na compreensão de uma ideologia. Primeiro, e acima de tudo, como já demos a entender, as ideologias são inevitavelmente religiosas. Sinto até essa altura a tentação de propor uma verdadeira equivalência entre ideologia e religião, mas talvez seja mais exato dizer que a ideologia provém de comprometimentos religiosos, idólatras, de uma pessoa ou comunidade. A idolatria escolhe um elemento da criação de Deus e tenta colocar essa coisa acima da barreira que separa o Criador da criatura, transformando-a numa espécie de Deus. Pelo fato da religião abranger todas as áreas da vida e da própria existência, a idolatria tenta também sujeitar todo o restante da criação a esse Deus imaginário. O ser humano vive adorando criaturas, embora nem todos admitam que façam isso. Então ele vai traçar os 5 elementos que são constituintes da visão política idólatra que ele vai apresentar. E o primeiro deles, o mais fundamental, que é o distintivo dessa tradição reformacional, é a visão de que ideologias são eminentemente religiosas. O ser humano é um ser religioso, a antropologia é reformada, todo está presente aqui, e ele vai ter implicações para as ideologias políticas. E como é que as idolatrias funcionavam? Tanto no mundo antigo quanto contemporaneamente. Algum elemento da realidade era escolhido arbitrariamente em relação aos outros e cruzava-se a barreira que separa o Criador da criatura, colocando essa coisa lá para ela funcionar como um Deus para nós. Ou seja, um processo de absolutização de um elemento da realidade. Mas como a realidade ela vive uma coerência integral, e não tem como você abstrair um elemento sem que com toda ela vão a realidade inteira, as contradições inevitáveis de uma idolatria aparecem justamente por causa do seu caráter religioso. E portanto aquelas contradições que nós mencionamos anteriormente, que o Charles Taylor menciona, de conservadores, direitistas ou progressistas, eco-anárquicos, ela vai aparecer justamente porque quando você escolhe um aspecto da realidade toda vai junto, porque ela vive uma coerência interligada, sem possibilidade de ser quebrada, e isso faz com que essa colocação, essa fronteira cruzada da criação, sendo colocada no lugar do Criador, é o grande ponto religioso cristão aqui, faça com que as ideologias sempre sejam reducionistas, sempre sejam contraditórias e sempre sejam incapazes de apresentar uma visão do todo que seja constituinte da realidade. Justamente porque se pega algo que está abaixo da fronteira do Criador e coloca no lugar dele, fazendo exatamente aquilo que o apóstolo Paulo lembra, de trocar o Criador pela criatura, não lhe rendendo glória, nem dando graça, mas sufocando a verdade pela mentira. É assim que os processos ideológicos também acontecem quando nós pegamos um elemento da realidade, seja a iniciativa privada, seja a sociedade em termos de coletividade, seja o território nacional, ou mesmo a voz do povo, e transformamos aquilo num Deus. A voz do povo é a voz de Deus, o lema democrático mais básico, e nisso revela-se a sua idolatria, justamente a sua incapacidade de ser uma resposta adequada para a sociedade. Ele vai continuar explicando sobre o segundo ponto, ele vai dizer que, em segundo lugar, se as ideologias deificam algo dentro da criação de Deus, elas inevitavelmente veem tal Deus feito por mãos humanas como fonte de salvação. Assim, cada uma das ideologias tem base numa soteriologia específica, isso é, uma teoria elaborada que promete aos seres humanos o livramento de algum mal fundamental visto como a fonte de uma ampla fama de problemas humanos, entre os quais a tirania, a opressão, a anarquia, a pobreza e assim por diante. O cristianismo vê Jesus Cristo como a fonte de toda a salvação. As ideologias dizem que a salvação vem a nós através, por exemplo, da maximização da liberdade individual, da propriedade comum, da libertação do domínio estrangeiro, da submissão dos indivíduos à vontade geral e assim por diante. Então, o segundo ponto aqui, se em primeiro lugar, a ideologia é um processo de absolutização da realidade, uma vez que a gente tem um novo Deus, a gente tem uma nova salvação. E a partir da absolutização de um aspecto, nós teremos condições de legitimar sobre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é bom e aquilo que é mal, e aquilo que encontra a salvação e aquilo que é um obstáculo para a salvação. Então, uma ideologia liberal, por exemplo, que absolutizou a iniciativa privada, a liberdade individual é a fonte de salvação para todos os problemas, para o problema da pobreza, para o problema da desigualdade, para os problemas sociais e estruturais. Quanto mais liberdade nós dermos para os indivíduos, mais salvos nós estaremos. Para um socialista, a salvação está nos meios comuns de produção. Quanto mais meios nós tomarmos e os meios de produção, mais resolveremos problemas da pobreza, da desigualdade, da corrupção e assim por diante. Dentro do nacionalismo, a mesma coisa. As influências, quanto menos influências do estrangeiro tivermos dentro do território nacional, mais salvos estaremos, a salvo de problemas estruturais, políticos e por aí vai. Então a gente percebe que há um conglomerado de absolutização de um aspecto, estabelecimento de uma ordem salvífica, e o Coase vai apontar para um argumento que está no Bob Halswart, num livro pioneiro, que foi inclusive a primeira abordagem sobre idolatria e política, foi o Ídolos do Nosso Tempo, de 84, do Bob Halswart, economista holandês, professor de economia na Universidade de Amsterdã e também membro do parlamento por alguns mandatos. Ele vai dizer que nas idolatrias existe uma dimensão religiosa da seguinte ordem: a ideologia amadurecida é uma falsa revelação de criação, queda e redenção. Em um certo sentido, ela recria a humanidade e o mundo, identificando sua própria fonte de pecados, estabelecendo sua própria antítese entre bem e mal e prometendo uma redenção para a vida. E isso ela diz mesmo com a necessidade de sofrimento e sacrifício, e algumas vezes sacrifícios sangrentos, em que os objetivos pré-determinados são legitimados. De certa forma, portanto, uma ideologia imita o sofrimento e a morte do Messias. Então, em toda ideologia, seu terceiro aspecto, nós temos uma dissubstancialização do teológico, ou seja, uma secularização de conceitos e divisão
de mundo teológica dentro das ideologias. O que nós chamamos de criação, queda e redenção na narrativa bíblica passa a estar presente dentro das ideologias que também recriam o mundo à sua imagem e semelhança, identificam o que é pecaminoso, o que deve estruturalmente ser ultrapassado e prometem uma salvação, uma esperança escatológica quando aquele programa for colocado em prática. E mesmo que sejam necessários sacrifícios sangrentos, mesmo que as pessoas precisem ser negligenciadas em prol dessa utopia que nós estamos carregando, isso deve ser feito em nome do avanço do sistema ou da nação ou da liberdade individual e assim por diante. Então, de certa forma, nós temos um messianismo sem messias dentro dos processos ideológicos. Nós temos tentativas de criar, de identificar a queda e de trazer redenção a partir de elementos absolutizados da realidade. O terceiro ponto, o Coyce vai continuar argumentando dizendo o seguinte: isso não quer dizer que a salvação de Jesus Cristo tem de se manifestar completamente à parte de qualquer questão pública no campo político. Uma compreensão da política sobre a ótica da verdadeira redenção, o que não equivale de modo alguma à pretensão totalitária da política de ser redentor em si mesma, requer a aplicação do mandato divino de fazer justiça por meio de programas cuidadosos e concretos. Entretanto, mesmo que a justiça signifique mais liberdade individual, uma certa distribuição de riqueza, a independência nacional de uma consideração maior ao bem comum, isso não significa que a busca isolada desses objetivos tenha um caráter salvífico. Ao contrário, pode até ser que tenha consequências destrutivas. É aqui que uma compreensão cristã se diferencia radicalmente da abordagem das ideologias. Então, Coyce, nesse parágrafo muito importante da sua obra, ele vai dizer o seguinte: olha, não é que quando a gente diz que uma ideologia é uma secularização de princípios teológicos, não é que a salvação em Cristo prescinda de qualquer ação política, de maneira nenhuma. Existe um mandato divino de nos envolvermos com a justiça social, de pensarmos em programas cuidadosos e concretos para a realidade. Contudo, a salvação em Cristo, e mesmo que a justiça possa ser feita com o aumento da liberdade do indivíduo, a privatização dos meios de produção, ou a estatização dos meios de produção, o aumento ou a diminuição do território nacional, ainda que isso seja necessário fazer, e isso não consiste na salvação que nós teremos para os problemas estruturais da realidade, porque a salvação só é encontrada em Jesus. Então, essa presença pública, essa responsabilidade pública, sem nenhum tipo de expectativa no que se está responsável, com um ateísmo político, é o que distingue exatamente a visão cristã. É exatamente o que permite a gente se envolver com aumento da liberdade, justiça social, aumento e valorização do território nacional e da cultura, ainda que não coloquemos a nossa esperança em nenhuma dessas coisas. Não achamos que isso vai trazer solução e salvação para os problemas estruturais de uma sociedade. É aqui que distingue a política cristã das abordagens ideológicas. Ele vai continuar mostrando um argumento de Albert Wolters, professor no Instituto Cristão de Estudos, autor do livro Criação Restaurada, um neocalvinista muito importante. Segundo Albert Wolters, o gnosticismo tenta desprezar uma dimensão da criação de Deus e atribuir status ontológico ao mal e à salvação que possam ser identificados como algo intrínseco à estrutura própria da criação. Ou seja, a religião gnóstica, a heresia que pairava no século III depois de Cristo, ela tem estrutura muito parecida do que a ideologia política contemporânea tem. Esse também é um argumento presente na filosofia de Eric Voegelin, que também fala sobre gnosticismo e política, e eles vão mostrar aqui coisas dizendo exatamente isso que as ideologias fazem. O liberalismo vê a comunidade ou qualquer autoridade heterônima como uma grave ameaça ao bem-estar do indivíduo autônomo e, portanto, como uma fonte de mal. Os libertários identificam o governo como essa fonte de mal. Os conservadores tendem a ver o caráter dinâmico da criação, suas mudanças de desenvolvimento como fonte de mal. As ideologias coletivistas, como por exemplo o socialismo e o nacionalismo, tendem a desconfiar da liberdade individual e das comunidades externas, identificando sua existência como mal. Junto com essa tendência gnóstica surge também a propensão de negar a bondade da criação e, portanto, de não conseguir discernir a própria ordem criada. Isso é muito importante. Uma vez que as ideologias estabelecem deuses, projetos salvíficos, imediatamente elas assumem uma postura gnóstica de dizer, olha, tem determinadas coisas que são o mal encarnado. Para os coletivistas, a iniciativa privada. Para os liberais, o coletivo. E assim vai. Para os nacionalistas, o estrangeiro. Então, com isso, o que vai acontecendo é que não é possível mais discernir a ordem criacional de Deus, perceber a bondade de Deus presente em todas as coisas e não tendo nada que encarne um mal radical. Essa não é a visão cristã, mas é absolutamente empreendida pelas ideologias e é por isso que impedem-as de fazer diálogos frutíferos dentro da sociedade, porque encaram os portadores de visões diferentes de mundo como eminentes encarnações do mal, que deve ser evitado, eliminado a qualquer custo. Então, as ideologias não conseguem favorecer diálogo genuíno dentro da sociedade justamente porque elas prescindem de enxergar a bondade de Deus em todas as áreas da vida, apesar das marcas da queda, da fragmentação da realidade e da verdade, mas ainda assim assumem uma postura gnóstica de enxergar a realidade com tensões maniqueístas entre bem e mal. Ele vai continuar mostrando que, em quarto lugar, por conta dessa soteriologia problemática, não é de admirar que as ideologias tenham uma visão distorcida do mundo e a implicação do governo e da política. Essa cosmovisão distorcida tem enormes consequências na prática política, pois as pessoas inevitavelmente agem conforme sua cosmovisão religiosa. Ou seja, obviamente, ela vai produzir pessoas incoerentes, ela vai produzir pessoas que defendem e depois atacam aos mesmos pontos de vista, justamente por causa das suas idolatrias. E, em quinto e último lugar, nas ideologias modernas, os objetivos suplantam os princípios. Hauswald comenta que o adepto de uma ideologia é um possuidor por um fim, ou, ecoando a máxima bem conhecida, os fins justificam os meios. A ideologia, em vez de ver a justiça como uma norma que governa a ação política em cada uma das etapas, enxerga apenas como objetivo final da ação política. E a pergunta, então, que se coloca não é mais de saber se o Estado está agindo de forma justa, mas se está agindo de forma a alcançar o fim ao cabo e a justiça. A justiça futura pode, portanto, ser vista como uma desculpa para a injustiça no presente. E é aqui que o sacrifício inevitavelmente entra na história. Então, veja, esse quinto ponto fala sobre esse caráter utópico das ideologias, como elas sacrificam o presente em nome do futuro. Com isso, ele vai dizer que, quando a gente tem um objeto utópico que a gente quer alcançar com as ideologias, a gente não faz mais a pergunta se o Estado está agindo, ou os políticos, os representantes públicos, os servidores públicos estão agindo conforme deveriam, segundo os princípios da justiça. Não, a pergunta é, eles estão agindo rumo ao objeto que nós temos? E se existe algum obstáculo, aquele maniqueísmo gnóstico que todas as ideologias têm, se necessário for, nós o sacrificamos em prol do futuro que nós estamos querendo alcançar. Então, com isso, a política assume facetas absolutamente destrutivas e incapazes de pensar o bem comum. Essas características da idolatria política e das ideologias como seu correlato político mais imediato são as que nos fazem crer que é necessário pensar em alternativas cristãs necessárias para a sociedade pensarmos em bem comum. Agora, ele vai terminar fazendo duas ressalvas importantíssimas para os cristãos sobre essas avaliações das ideologias que ele faz. Antes de prosseguir, contudo, ainda há duas coisas para as quais eu quero chamar a atenção. Em primeiro, se as ideologias se desenvolvem a partir de uma cosmovisão idólatra, acaso isso significa que elas não têm nada de positivo a nos ensinar? De modo nenhum. Se as ideologias erram ao transformar um pedaço da criação num Deus, e se ao mesmo tempo essa coisa criada todavia permanece boa, parece razoável que as ideologias e os seus adeptos tenham descoberto fragmentos da verdade, que talvez nem os cristãos tenham conseguido enxergar. Na verdade, podemos defender a tese de que é necessário discernir um lado bom de uma ideologia antes de entender suas deformações. De outra forma, poderíamos explicar o fato de muita gente de bem na Alemanha ter sucumbido às atrações do nacionalsocialismo nas décadas de 1930 e 1940. Então, aqui ele traz um ponto importantíssimo, que traz a coerência da visão reformacional. A gente está falando de ideologias como idolatrias, então significa que elas não têm nada de bom. Não tem nada que eu possa aprender com um democrata, não tem nada que eu possa aprender com um liberal, não tem nada que eu possa aprender com um socialista, de modo nenhum. Justamente porque elas são baseadas em um elemento da realidade, que é uma realidade boa criada por Deus, eles vão aprender algo sobre essa realidade muito mais do que nós. Então, existem muitas parcelas de verdade dentro do feminismo, da condição da mulher. Existem parcelas de verdade muito grandes dentro do liberalismo sobre a iniciativa privada e o que significa o eu ser livre. Existe muita verdade sobre as noções coletivistas
tanto socialistas quanto nacionalistas, da comunidade, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Portanto, isso faz com que o cristão esteja livre de amarras ideológicas para poder apreciar tudo de bom que uma ideologia pode trazer a respeito daquele ponto que ela absolutizou, e só então ele tem condições de atacar os seus limites e mostrar os efeitos da queda ali. Antes disso, ele precisa ter consciência e entender o que há de bom sendo enfatizado. Se é a nação, se é o indivíduo, se é a coletividade, se é a vontade popular. Em tudo isso nós temos a graça de Deus e nós não podemos transformar os nossos opositores políticos em monstros morais, porque isso não consegue explicar, por exemplo, regimes como o nacionalsocialismo, no Terceiro Reich alemão, o regime nazista, em que homens de bem, luteranos, membros de igreja, trabalharam para o regime e foram cooptados por aquelas ideologias. E é isso que faz com que muitas pessoas do nosso convívio social, nossos colegas de trabalho, os membros da nossa igreja, os nossos familiares, comprometam-se com ideologias que nós somos radicalmente contra, mas nós não podemos simplesmente jogá-los numa vala comum dizendo que eles são monstros morais, insensíveis, incapazes de compreender a realidade. Eles estão sob efeito que uma ideologia provoca, que é justamente chamar a atenção para aspectos bons da realidade e ele concordar com aquilo, porque é bom mesmo. Só que os limites que ela dá, as caricaturas que ela faz daquilo quando ela transforma num Deus, é que aí reside a crítica que deve ser feita e o ponto que a gente deve partir. Portanto, até mesmo as nossas discussões familiares, entre amigos, entre igrejas, precisa ser feita de um ponto de vista que valorize o ponto de partida de cada um, o lugar de fala que cada um ocupa, mas também rumo a compreensões dos seus limites e de como elas precisam de redenção. Essa é a primeira coisa que o Coyce fala. E, em segundo lugar, para terminar, segundo, no meio do embate entre as ideologias e as distorções que elas impõem sobre o indivíduo e a comunidade, Deus permanece fiel à sua criação. Isso explica, em grande medida, como é possível que as ideologias tenham uma percepção fragmentada da verdade. E indica, além disso, que nem as mais enganosas das ideologias é capaz de deformar completamente o mundo e a sociedade humana, distorcendo-o segundo a sua própria imagem. Bons casamentos e famílias saudáveis ainda são possíveis numa ordem política liberal, em que as forças do individualismo tendem, no mais, a corroer essas instituições básicas. Certamente é possível ao capitalismo distorcer, por exemplo, a vida familiar, mas ele não pode recriar ou desfazer por completo, não obstante o que alguns dizem sobre o iminente derrocado da família. Podemos corretamente dar graças a Deus por isso. Ele sustenta fielmente sua criação, apesar de toda a nossa desobediência. Veja que parágrafo bonito que nos coloca e recalibra a nossa esperança. Apesar de toda a dificuldade e incompreensão que as ideologias provocam, os debates acalorados e inflamados, Deus permanece fiel à sua criação, às promessas que ele fez de redenção à queda do ser humano no pecado. E isso faz com que, mesmo o mais rebelde dos pecadores, o ideólogo mais afastado do evangelho, não consiga destruir a boa ordem criacional de Deus. A noção de ordem criacional é muito importante da filosofia reformacional e vai fazer com que a gente tenha condições de apreciar, por exemplo, famílias saudáveis que existem dentro de sociedades liberais, mas altamente individualistas, altamente autocentradas, mas que, mesmo assim, são famílias moralmente saudáveis. Nós podemos ver moralidade, capital moral dentro de famílias que não necessariamente são cristãs ou que não necessariamente não estejam sob o domínio de uma ideologia vigente por causa da fidelidade de Deus à sua estrutura criacional, por trás da permanência fiel de Deus. Então, por causa dele, da sua permanência, é que nós temos condições de não só aprender com outras ideologias, mas também termos esperanças de continuarmos trabalhando mesmo em meio ao caos biológico, porque isso não vai fazer com que a sua estrutura criacional, suas ordenanças mais básicas para a realidade, o aspecto normativo de toda uma vida, seja desfeito ou desconfigurado, apesar das ilusões ideológicas aplicadas à família, ao indivíduo, ao casamento, à criação de filhos, às igrejas, às empresas e assim por diante. Isso traz muita esperança para nós e isso fornece os contornos básicos de uma abordagem genuinamente cristã das ideologias políticas. Seja muito bem-vindo de volta às nossas aulas a respeito de política. Nós demos o nome desse modo de trabalhando pelo bem comum e nós estamos em busca de uma abordagem que seja genuinamente cristã e que possa ser frutífera para pensarmos justiça social, política, participação nas diversas esferas públicas em consonância com a fé cristã. E para isso, a gente, além de fazer algumas considerações preliminares do tipo de natureza da metodologia que nós estamos utilizando aqui, as comparações das ideologias como modernas idolatrias, agora a gente vai fazer um percurso sobre cada uma das principais ideologias que competem pela fidelidade dos corações dos cidadãos do mundo contemporâneo. E a gente não poderia começar com outra senão o liberalismo. Portanto, essa aula tem como tema o liberalismo como idolatria política. Quem vai nos ajudar nessa empreitada é o David Coyce e ele fala o seguinte sobre o liberalismo. O liberalismo deve ser a ideologia com que os americanos mais estão familiarizados, embora nem todos sejam conscientes desse fato. Algumas das convicções políticas mais caras aos americanos acerca dos direitos do ser humano, do valor da liberdade e do caráter e da função do Estado, por exemplo, refletem posturas características do pensamento liberal. Não há dúvida que a melhoria do status do indivíduo nos últimos séculos foi desenvolvimento progressivo genuíno. É aí que encontramos o elemento verdadeiro do liberalismo. O liberalismo arraigou-se tão profundamente na cultura política ocidental, especialmente no mundo anglo-saxão, que praticamente todos somos liberais em algum sentido, mesmo explicitamente repudiando o rótulo. Vamos começar com o liberalismo, porque todos nós, conscientes ou inconscientemente, temos um estilo de vida liberal. O liberalismo talvez seja a visão de mundo, a filosofia ou a ideologia que mais entrou na mentalidade dos contemporâneos e que faz com que a gente olhe para todas as áreas da vida de um ponto de vista liberal, que tem muito a ver com os processos de individualização que são tão fortes e bem-sucedidos nas sociedades contemporâneas. É claro que o lado bom do liberalismo, e o Coyce já abre a sua sessão falando a respeito disso, é que essas melhoras na vida dos indivíduos são genuínos progressos. Nós não fomos enganados ou a vida individual não aparentemente melhorou. Ela melhorou de fato, comparada aos últimos séculos. Nós temos a melhor vida e as melhores condições de possibilidade de florescimento humano. O grande problema é que o liberalismo toma isso, extrapola das fronteiras do desenvolvimento legítimo individual e faz com que todas as outras experiências da vida estejam submetidas ao crivo da própria individualidade. E aqui que encontra o perigo. Quem ajuda a gente também, e que ficou famoso pelas suas críticas liberais a partir de uma ética da virtude, é o filósofo católico chamado Alasdair MacIntyre, importantíssimo, que escreveu um livro sobre filosofia política chamado Justiça de Quem e Qual Racionalidade. E ele concorda com Coyce que o liberalismo é dominante e que existem tipos diferentes de liberalismo. Nós deveríamos falar de liberalismos mais propriamente dito. Ele vai dizer que esse monopólio liberal caracteriza a maioria dos sistemas políticos modernos e o debate contemporâneo se dá entre liberais conservadores, liberais liberais e liberais radicais. Com efeito, o uso desse rótulo é confuso na retórica política contemporânea, especialmente nos Estados Unidos. Ele vai chamar essa atenção porque, quando a gente fala de liberal nos Estados Unidos, o Partido Liberal, que é o Partido Democrata, nós geralmente estamos tendo em mente o progressista, do que nós chamamos, do grossíssimo modo, e não faça isso nas suas análises políticas, mas é o que o pessoal chama de esquerda. Trata-se dos progressistas. Eles são chamados de liberais dentro da política norte-americana. No Brasil, o liberalismo diz respeito mais à sua convicção econômica e como que ele está atrelado a uma série de posturas frente a um mercado livre. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É claro que é muito mais forte o liberalismo dentro dos Estados Unidos do que no Brasil, no Canadá também, o Coyce fala, porque eles têm uma tradição longa de liberalismo de alguns séculos dentro da sua política.
política. Enquanto isso no Brasil, ainda que seja presente perenemente na história do nosso país, ele foi tomando força de uma maneira mais contemporânea de alguns anos para cá. A grande questão é que, consciente ou inconscientemente, os debates políticos se dão entre liberais mais conservadores, liberais ou liberais radicais, e isso conduz e dita o tom de muita discussão política contemporânea, e o liberalismo acaba assumindo um valor insidioso dentro da sociedade, marcadamente na proeminência do indivíduo em detrimento de todas as outras esferas da vida, fazendo com que todos, de uma certa maneira, mesmo que não gostem do rótulo, acabem assumindo posturas liberais. O Coisos vai comentar mais uma vez isso, dizendo o seguinte: liberal e conservador hoje em dia são vistos como atributos opostos. Carregar um dos rótulos implica não pertencer a outra classe. O que nem os autoproclamados liberais, nem muito menos os seus oponentes percebem é que, num sentido histórico mais abrangente, todos eles nasceram da mesma raiz liberal e compartilham os mesmos pressupostos fundamentais sobre a natureza do ser humano e da comunidade política. No uso europeu, cuja precisão histórica é maior, o termo liberalismo se refere ao conjunto de doutrinas fundamentais nos escritos de John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Entre os defensores mais recentes das ideias liberais, podemos citar Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick e John Rawls. As ideias liberais contribuíram para a Revolução Americana, para a Revolução Francesa e para as revoluções europeias de 1848. Então veja, ainda existe uma outra conjunção que nos Estados Unidos é diferente do Brasil quando falam de liberalismo e conservadorismo. Geralmente as pessoas aqui no Brasil falam de um conservadorismo político e um liberalismo econômico. A gente vai ver o que isso significa, tanto nessa aula sobre liberalismo quanto na próxima a respeito do conservadorismo. Mas nos Estados Unidos, liberal e conservador são antagônicos justamente porque se trataria do que nós chamamos aqui de conservadores e progressistas. Ainda que nos Estados Unidos isso não funcione, no Brasil tentam colocar esses dois rótulos juntos, tentando dar algum tipo de coerência a eles, mas também veremos que se tratam de coisas opostas. Seja o que for, o que ele mostra aqui é que na raiz da palavra e da filosofia, o liberalismo, os diferentes liberalismos têm a sua mesma raiz. Encontram-se na filosofia liberal moderna, em que o indivíduo assumiu o ponto principal da política. A política toda foi pensada dentro do justnaturalismo e do contratualismo. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, como o ponto de partida para toda reflexão política. Ela sempre partia do indivíduo, do contrato social que eles estabeleciam uns com os outros, e era pressuposto que o indivíduo era o ponto de partida. Ninguém sabe por que isso aconteceu, mas justamente é uma pressuposição filosófica, a gente vai ver idólatra. Isso também está presente nos raciocínios do Adam Smith na economia, e contemporaneamente, tanto a escola de Chicago quanto a escola austríaca de economia assumiram esse liberalismo, esse ponto de partida individual, como de onde vão partir as suas reflexões a respeito de política e economia. Esse é o ponto. E aqui, então, diante disso, dessas primeiras diferenciações, a pergunta que a gente tem que fazer é: como todas as ideologias políticas, o liberalismo é um fenômeno diversificado. Sua influência é tão grande nas democracias ocidentais que os debates políticos não são entre liberais e seus oponentes, mas entre diversos tipos de liberais, clássicos ou reformistas. Diante disso, qual é o fator de unificação desses liberalismos? Ou seja, qual é o núcleo de sentido mais próprio da idolatria liberal que perpassa todas as suas expressões históricas contemporâneas e modernas? É quanto a isso que a gente vai dedicar a nossa aula. O Coisos vai explicar o seguinte a respeito disso. O liberalismo, como outras ideologias, parte de uma crença fundamental na autonomia humana, que vai muito além de uma simples apreço pela liberdade pessoal. Ser autônomo é dirigir a si mesmo, governar a si mesmo segundo a lei que escolheu para si. Cada uma das ideologias liga essa autonomia a alguma manifestação da humanidade, seja o indivíduo, seja a comunidade, como Estado ou a nação. O liberalismo atribui essa autonomia ao indivíduo. O primeiro e mais básico princípio do liberalismo é: cada um é proprietário ou dono de si mesmo, e portanto deve ser livre para governar a si de acordo com as suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros fazerem o mesmo. Se meus atos violam o direito de propriedade que os outros têm sobre si próprios, eu transgredi o primeiro preceito liberal e devo ser responsabilizado pelo que eu fiz. Entretanto, sem a autoridade política não há uma maneira eficaz de implementar essa responsabilização, e esse é o dilema central da autonomia liberal que o projeto liberal é chamado a resolver. Então, o primeiro ponto do credo liberal, ou seja, das crenças mais fundamentais que perpassam todas as manifestações históricas do liberal, é a autonomia humana. Na raiz da palavra, autônomos, ou seja, dar a si a sua própria lei e não permitir que nenhuma fonte externa de legislação conduza a minha vida que não eu mesmo. Então, qualquer tipo de autoridade heterônoma, qualquer tipo de lei que vem estranha a mim mesmo, é encarada como um obstáculo que o liberal tem que ultrapassar. Até mesmo a minha liberdade individual pode se tornar um obstáculo para que outros também exerçam a sua propriedade e a sua individualidade numa autonomia também sem resistências. Então, com isso, o que a gente tem aqui é: quando eu infringo a liberdade do outro, dando outras regras, fazendo obedecer regras que não sejam as que ele mesmo deu para si, eu infringi a primeira lei do credo liberal e eu preciso ser responsabilizado por isso. A grande pergunta, e o Coisos já dá uma alfinetada aqui mostrando onde ele vai chegar com a sua crítica a respeito do liberalismo, é: se o liberal tem essa capacidade individual tão grande, como ele vai ter alguma instância social que responsabilize ou que o proteja para que ele possa recorrer quando as suas liberdades forem infringidas? Isso necessariamente, para pensar numa instância política dessa, eu tive que abrir mão de algum limite ou de alguma porcentagem da minha liberdade frente, por exemplo, ao Estado, de segurança, ao direito e assim por diante. Então, com isso fica claro o primeiro ponto e já o primeiro desafio que vem com esse ponto no credo liberal. Ele vai continuar mostrando o seguinte: segundo o liberalismo, a humanidade tem certos direitos que se manifestam na pessoa de cada indivíduo. Um indivíduo autônomo, isso é, busca racionalmente o seu interesse próprio, do modo que lhe parece melhor. Isso não quer dizer que a comunidade e os seus direitos não tenham importância para os liberais. Pelo contrário, os liberais mais abertos e mais dispostos à reflexão reconhecem que uma comunidade sadia necessária para o bem-estar dos indivíduos. Mesmo assim, as prerrogativas da comunidade são subordinadas aos direitos do indivíduo. Os indivíduos têm a pretensão de serem capazes de reformar o mundo e a sociedade em geral, segundo a sua própria imagem. Se os indivíduos são, de fato, soberanos e se os seus direitos realmente são anteriores à comunidade, faz sentido dizer que os indivíduos existem enquanto tais desde a formação das sociedades e do corpo político. Os liberais dão a essa condição pré-social ou pré-política o nome de estado de natureza, que pode ter sido ou não uma realidade histórica. Então, veja, dizer que o liberal tem na precedência do indivíduo em relação a todas as outras instâncias da vida o seu ponto de partida não significa necessariamente que ele não valoriza em nenhum sentido a comunidade. Os liberais têm uma visão generosa sobre a sociedade, contudo, ela sempre se dá em termos de decorrências avaliativas dos indivíduos. Ou seja, na doutrina social do contratualismo ou do justnaturalismo, como tudo parte do indivíduo, a condição pré-social e pré-política são os indivíduos vivendo em estado de natureza, seja um indivíduo vivendo em estado de natureza que é um estado violento, em que o homem é o lobo do homem, como em Thomas Hobbes, por exemplo, em John Locke, ou um estado de natureza em que os indivíduos vivem de uma maneira livre e são bem realizados, como o estado de natureza de Jean-Jacques Rousseau. A revelia dessas diferenças são os indivíduos vivendo em estado pré-social. Eles não explicam isso, como é que esse indivíduo está sozinho ali, se ele teve família, como ele viveu antes. É claro que é um mitologema e é absolutamente sem fundamento essa forma de se fazer política, mas é a política vitoriosa que a gente tem na modernidade. E eles então vão dizer que o indivíduo tem precedência e prevalência sobre a sociedade. Então ela é sempre julgada com base no maior ou menor grau de estabilidade que ela dá para os indivíduos florescerem. Então uma sociedade tem espaço dentro de uma visão de mundo liberal, as comunidades têm algum espaço, só que sempre avaliadas pela autonomia dos indivíduos, justamente porque eles são pontos de partida e a condição de possibilidade para qualquer arranjo político. O Coisos vai continuar explicando dizendo que quando o Estado passa a existir, a sua única razão de ser é servir às necessidades dos indivíduos. Esse mandato pode ter diferentes consequências de acordo com a época e o lugar. Os primeiros liberais pressupõem que a liberdade se resume à capacidade do indivíduo agir conforme lhe apraz, sem curvar-se perante ditames de terceiro. O Estado, nesse sentido, deveria ser restrito ao número mínimo de funções relacionadas à segurança pessoal e ao usufruto da propriedade. Tal Estado deveria se limitar a manter uma vigilância, preservando
instituições e procedimentos legais que permitissem aos indivíduos buscar livremente os seus interesses conforme eles mesmos os compreendessem e determinassem. Note-se que um Estado pequeno não é o mesmo que um Estado fraco. Em verdade, para os liberais do passado e outros de hoje, o Estado deve ser bastante forte para impor as regras do jogo que permitam aos indivíduos ir em busca dos seus objetivos que escolherem. Então veja, a razão de existência de um Estado e de outras comunidades também, nós podemos pensar na igreja, podemos pensar na família, nas associações profissionais, elas encontram seu núcleo de sentido, sua razão de ser na existência individual, em fazer florescer essa existência individual. Isso, em decorrência da teoria do Estado, torna o Estado cada vez menor ou restrito às atividades mínimas necessárias para que esse indivíduo floresça e que ele não acabe obstruindo o florescimento da iniciativa privada. Isso não significa que um Estado mínimo é um Estado fraco. O Estado tem que ser forte o suficiente, inclusive, para responsabilizar outros indivíduos quando esses obstaculam ao desenvolvimento e florescimento das outras pessoas, mas ele também não pode agigantar-se em responsabilidades que inibiriam a iniciativa privada. E a gente pode pensar como que isso é aplicado também às outras instituições, por exemplo, a família, em razão de existência do indivíduo, as escolas, em razão de existência da iniciativa privada, e até mesmo as igrejas. Esse é o grande problema do liberalismo, que ele tende a também hipertrofiar-se e acabar englobando mais esferas do que a legitimidade do próprio desenvolvimento do indivíduo, fazendo com que a gente caia num individualismo familiar, político, religioso, econômico e assim por diante. Esse é o grande ponto aqui, que acaba reduzindo todas as esferas à iniciativa privada. Os herdeiros recentes desse liberalismo clássico creem que essas doutrinas lhe garantem uma poderosa salvaguarda contra o Estado totalitário e onicompetente. Se impedirmos o Estado de fornecer quaisquer serviços que ultrapassem a proteção da lei e da ordem, teremos ajudado a evitar que ele se torne um Estado invasivo e monopolítico, como o da República Popular da China ou da antiga União Soviética. Isso é o que Hayek defende em O Caminho da Servidão, escrito para alertar o Ocidente a respeito das tendências totalitárias da sua própria política no momento em que todos acolhiam de braços abertos o Estado de bem-estar social. Esses avisos foram ecoados por Milton Friedman e Ludwig von Mises e outros membros da Escola de Chicago e da Escola Austríaca de Pensamento Econômico. O liberalismo, e é importante destacar isso aqui, porque talvez seja uma das grandes contribuições que ele trouxe ao pensamento ocidental, ele apareceu, instituiu-se e floresceu justamente como um aviso, na metade do século XX, aos totalitarismos que estavam tornando-se cada vez mais comuns durante aquele século. Essa tentativa de uma precedência do indivíduo em torno da comunidade é justamente para manter o Estado e as iniciativas estatais totalitárias impedidas, ou seja, que o Estado não se agigante e acabe tomando totalitariamente a vida dos indivíduos. E de certa forma, a gente pode pegar inclusive alguns autores que são chamados e entendidos pelos progressistas como muito distantes do pensamento liberal, como Michel Foucault, por exemplo, mas o Foucault, nos seus últimos cursos no Collège de France, ele justamente veio mostrar a diferença de uma doutrina política liberal e de como ela, de certa maneira, fazia florescer o indivíduo muito mais do que as sociedades totalitárias. Isso era quase um truísmo na filosofia política moderna. Contudo, nem sempre as pessoas gostam de admitir isso e nem fazem essa leitura dos cursos do Foucault, ainda que seja possível fazê-la. A gente tem escritos como, por exemplo, o livro A Última Lição de Foucault, que trata-se justamente de mostrar como que estados liberais tinham condições de fazer com que os indivíduos florescessem muito mais, inclusive para criticar esses estados liberais. A Hannah Arendt pensa o mesmo quando ela saiu da Alemanha, fugindo do Terceiro Reich alemão, e foi para os Estados Unidos, uma sociedade eminentemente liberal, mas que trouxe e deu guarida a Hannah Arendt justamente no tempo em que ela fugia de um totalitarismo. Então a gente não pode ignorar esse ponto que geralmente é descrito como a grande contribuição que os liberais trouxeram para a política. Pensar os perigos de quando um Estado agiganta-se. Nós vamos falar sobre isso quando falarmos sobre as ideologias socialistas. O Caminho da Servidão, do Hayek, é o livro mais famoso a respeito disso, se tornou mais notório, e ele defende explicitamente esse ponto. A ênfase na propriedade produziu uma opção preferencial do liberalismo clássico pelo livre mercado e a sua aversão à intervenção governamental nas transações econômicas. Então a gente falou até agora do credo fundamental do liberalismo, depois a gente falou um pouco sobre o tamanho e a presença do Estado dentro da idolatria liberal, e agora a gente vai falar um pouco sobre economia liberal. Em 1776, o filósofo escocês Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, onde detalha as implicações econômicas do liberalismo, inicialmente contrariando a ortodoxia vigente do mercantilismo, que encorajava a competição entre os Estados nacionais na formação de impérios e mercados como parte de uma estratégia de acumular a maior quantia de dinheiro possível nos cofres nacionais. A teoria econômica de Smith, baseada na competição individual, na divisão do trabalho, na desregulamentação do mercado interno e no comércio internacional irrestrito, parecia mais adequada em um mundo em que a liberdade individual estava em vias de ser valorizada e já ia ganhando peso na teoria política. A extensão do liberalismo no âmbito político para o econômico parece ter sido um passo lógico a ser dado. Então veja, uma vez que a gente tem crescentes filosofias políticas, lembre-se, Hobbes, Locke, Rousseau, que cada vez mais davam prevalência do indivíduo em detrimento do coletivo, uma teoria econômica baseada também na iniciativa privada, na desregulamentação das negociações, ela acaba se tornando um passo óbvio para como o meio desse indivíduo também florescer através do mercado. E isso veio como uma resposta à prática vigente, que era o mercantilismo. Nós nos lembramos disso nas nossas aulas de história do ensino médio, em que as grandes navegações, as grandes conquistas se deram para crescer os cofres públicos e fazer com que os estados dominassem as relações de economia e troca mercantil ali. Bem, quando a gente fala de livre mercado, ele é livre justamente dessa presença governamental, essa interferência governamental num tipo de transação econômica cada vez mais irrestrita, tanto interna quanto externamente a uma nação. Esse é o ponto, que é um passo óbvio e lógico à filosofia que a gente tinha até o momento. O lado econômico do liberalismo costuma ser chamado de capitalismo, termo dotado de forte conotação emocional e quase nunca usado de forma meramente descritiva. Marx define o capitalismo no desenvolvimento da produção humana como estágio em que os meios de produção se concentram nas mãos da burguesia, cria-se assim uma nova classe, o proletariado, cujo trabalho é vendido no mercado como mais uma entre várias mercadorias, e outros definiram o capitalismo de forma bem diferente. Max Weber o define como um espírito específico que leva seus adeptos a trabalhar para multiplicar o capital e evitar qualquer diversão que o consuma. Então veja, o nome que a gente dá a essa livre expressão econômica dentro do liberalismo é capitalismo. A gente sempre fala tanto e tão de maneira carregada emocionalmente do capitalismo que a gente às vezes não consegue meramente descrevê-lo ou fazer uma análise que não seja marxista. É claro que existe a crítica do marxismo ao capitalismo e aos excessos que a idolatria liberal, através do livre mercado, fazem com ele, fazendo com que também o mercado hipertrofie-se e faça com que tudo vire produto, inclusive a força de trabalho das pessoas, a fé e todas as coisas mais sagradas de uma comunidade. Contudo, existem outras formas de definir o capital e entender melhor o que é o capitalismo. Max Weber fez uma, inclusive em relação à ética protestante, falando do espírito capitalista como essa atividade, esse espírito de trabalho com pouca diversão e relacionando isso à ética puritana. Mas a gente tem definições também cristãs e análises cristãs a respeito do capitalismo, como por exemplo do Bob Hauswart. O Royce vai lembrar que Hauswart, de forma semelhante, define o capitalismo moderno como uma estrutura social em que um grande número de forças sociais se combinam para apoiar o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. Esses fatores se manifestam na forma de uma competição de mercado entre unidades de produção independentes organizadas com base nos retornos de capital. Numa estrutura social capitalista, quaisquer barreiras verticais à atividade econômica são rompidas na medida em que a orientação para Deus e a sua lei são substituídas por uma orientação para esse mundo. Então veja que a ideia dele é muito mais as implicações religiosas que o capitalismo tem de transtornar o nosso olhar, voltando para a imanência e tirando-o da transcendência, do que eminentemente a meras novidades ou transformações sociais nas práticas do capital. Isso é muito interessante e a análise do Bob Hauswart deveria ser reconhecida e mais explorada pelos cristãos enquanto se trata de opção genuinamente cristã, confessional, de uma leitura a respeito do capital. O Royce vai continuar dizendo que nesse sentido, espiritual fundamental, portanto parece que o capitalismo pode ser definido simplesmente como uma atividade econômica baseada na autonomia humana e separada de sua dependência para a atividade criadora e redentora de Deus. Porém, essa autonomia é geralmente vista como um atributo do indivíduo, e é nesse ponto que o capitalismo se liga ao liberalismo. O capitalismo pressupõe um agente econômico racional que sempre age no seu próprio interesse. Não é preciso ser altruísta e, aliás, é melhor não ser. Ao buscar o seu interesse próprio, o agente econômico é levado por uma mão invisível a fazer o que é melhor para a sociedade como um todo. Então, esse é o grande ponto em que liga-se livre mercado capitalista e a idolatria política liberal. É justamente esse agente, essa iniciativa
privada como ponto de partida para avaliar qualquer tipo de desenvolvimento econômico ou político, fazendo com que a busca pela realização própria, pelo interesse próprio, a autonomia individual, funcione como uma espécie de mão invisível que vai conduzindo a sociedade para os seus melhores desenvolvimentos, e então a gente só precisa fazer com que o capital ou o mercado, essa entidade que às vezes assume conotações pessoais, o mercado acordou de determinada forma, o mercado foi dormir de determinada forma, ele mesmo vai conduzindo as relações econômicas. E essa autonomia que ele cria é o que vai fazer com que ele seja gigante e que ele englobe outras esferas da vida que não poderiam ser reduzidas nem a iniciativa privada, nem muito menos a iniciativa econômica, fazendo uma economização de toda a vida, reduzindo todas as relações sociais, familiares, educacionais, justiça, religião, a meras relações de lucro, benefício e prejuízo. E esse é o grande ponto para onde encaminham-se as críticas que são feitas ao liberalismo. Bem, se as diversas ideologias se baseiam numa visão gnóstica da realidade, atribuindo a origem do mal a algum elemento da criação de Deus e buscando a redenção num outro aspecto da criação, de que maneira isso se aplica ao liberalismo? Ou seja, qual é a avaliação cristã a respeito do liberalismo? Teria essa teoria alguma pretensão salvífica? É verdade que são poucos os liberais de carne e osso que defendem esse papel para sua teoria e plataforma política. A maior parte dos liberais não reconhece no liberalismo uma cosmovisão tão abrangente. Ao contrário, por exemplo, do marxismo, cujo caráter de visão de mundo é mais óbvio, o liberalismo, em sua melhor forma, não pretende ser uma filosofia unificada da história, nem necessariamente tenta analisar todas as motivações humanas em razão de um único fator. O que isso indica, entretanto, não é que o liberalismo seja outra coisa senão uma ideologia fundamentada numa cosmovisão secular, mas sim que nem todos os liberais professos desejam levar a sua lógica longe demais, particularmente no que se refere às esferas não políticas e não econômicas da vida. O liberalismo é permeado por um espírito cuja lógica é contrária ao testemunho cristão público e cujo individualismo é difícil de conter dentro dos limites normativos. Então, o Coisas coloca, ele começa mostrando o seu critério em que ele vai sempre analisar as visões de mundo não cristãs. Ele vai dizer que todas elas têm um espírito meio que gnóstico. O gnosticismo foi aquela religião ali do século III da era cristã, em que dizia que a visão das pessoas era aparente, era meramente simulacro, uma mentira do que víamos, e nós precisávamos de um conhecimento, uma gnose, para abrirmos os nossos olhos e enxergarmos a realidade como ela verdadeiramente é. E tinha a ideia de um demiurgo, um deus mau, que nos enganava, e esse conhecimento da gnose ia justamente nos libertar. Uma religião bem influenciada pelo dualismo neoplatônico e que perpassa muitas expressões religiosas e políticas contemporaneamente. Um liberal, inclusive, que falou bastante a respeito do gnosticismo dentro da política, é justamente Eric Voegelin, que também falava sobre o gnosticismo na política. O que isso significa? Significa dizer que nós estamos sendo enganados por algum ponto e que quando a gente tem conhecimento de uma determinada doutrina, no caso, a autonomia individual, nós somos libertos e todas as coisas que estão contra essa gnose que a gente assumiu, que esse conhecimento novo da liberdade individual, são inimigos que devem ser resistidos. Pode ser o Estado, pode ser a intervenção na economia, podem ser até as estruturas mais conservadoras, a tradição, a família, a igreja, eles sempre vão ruir frente ao indivíduo. Esse é o grande ponto da avaliação aqui. No liberalismo, apesar dos liberais não assumirem e levarem a lógica da sua ideologia política a outras esferas não políticas, não econômicas, é difícil manter o indivíduo dentro da sua esfera de normalidade. Ou seja, dentro da esfera criacional que Deus estabeleceu como coisa boa de ter sido criado, o indivíduo, a iniciativa privada, mas dentro de determinado domínio e não englobando todas as esferas da vida e fazendo-as render-se à sua autonomia. Isso é muito difícil de sustentar de uma maneira cristã, quando na verdade toda a nossa vida é justamente negar a si mesmo e receber uma carga heterônoma de condução da nossa vida pela vontade de Deus, pela cruz de Cristo e pela sua palavra. Esse é o grande ponto de conflito entre os liberais e os cristãos, apesar de muitas pessoas tentarem dizer que são a mesma coisa. Talvez ainda seja controversa a questão de saber se isso representa ou não uma extensão do individualismo voluntarista a partir do âmbito político ou econômico. Eu, da minha parte, estou disposto a defender a tese de que o liberalismo político, por si só, já amplia indevidamente o alcance da lógica do mercado, em que as relações, aplicando-as à troca, são adequadamente transitórias e não comunais. Terreno da política, esfera em que a substância tanto da autoridade quanto da comunidade é aniquilada quando reduzida a uma relação de troca análoga à relação comercial. Apesar de todo o cuidado que Novak e Milhouse tomam para defender e circunscrever o livre mercado, o qual é em si bom e adequado, é exatamente em razão do seu liberalismo que esses dois autores encontram dificuldade para compreender por que a comunidade política precisa ser baseada em outra coisa que não o voluntarismo da teoria do contrato social. Ou seja, o grande problema dos liberais é eles não entenderem que não se pode usar o critério do desenvolvimento individual como a última paradigma para avaliar todas as coisas, porque a vida social depende de laços e capital moral necessário que são construídos em comunidades que, se o indivíduo exacerbar-se ali dentro, elas destroem-se. Pense, por exemplo, esse mitologema justcontratualista de um indivíduo selvagem andando sem família. Quem criou esse indivíduo? Quem o ensinou? Quem fez, inclusive, ele entrar em competição com os outros? Como que ele está errante, saindo por isso sem saber como um animal, uma besta? Isso é absolutamente equivocado a respeito da origem de todas as coisas e só serve para mostrar essa prevalência do indivíduo em detrimento da sociedade. E nós já nascemos em sociedade, já nascemos dependentes de outro. E se nós limitarmos as nossas relações à mera troca de benefícios e prejuízos, nós simplesmente vamos ruir todas as comunidades tradicionais. É por isso que um liberal conservador é um oxímoro, porque a gente tem na conservação de determinadas comunidades tradicionais, a família, a igreja, a escola, as comunidades profissionais, quando elas têm um indivíduo eminentemente liberal em sua cosmovisão, elas não têm condição de se sustentar diante dele, justamente porque ele vai fazer com que tudo seja avaliado e, inclusive, soterrado frente à sua autonomia e à sua individualidade. Isso faz com que não seja necessário uma família quando isso for obstacular um desenvolvimento de uma iniciativa privada, ou uma igreja quando isso também for colocar barreiras frente a um desejo individual de determinados seres humanos ou grupos dentro de uma sociedade. A lógica, por exemplo, abortista, quando a gente tem determinada forma de meu corpo e minhas regras, ela é uma lógica liberal de sexualidade, de condução do seu corpo, que, por exemplo, rui com valores conservadores de família, igreja e assim por diante. Então, dizer que um liberal consegue manter-se dentro circunscrito, conservando uma certa estrutura da sociedade é absolutamente impossível frente ao que está próprio na sua natureza, que é justamente essa autonomia individual. Se nada mais pode vir externo ao indivíduo, se tudo heterônomo não diz respeito à visão de mundo liberal, simplesmente se torna impossível conviver em sociedade, manter laços morais robustos que são necessários para a gente ter uma sociedade. Caso contrário, o que a gente vai ter são meras trocas comerciais. E na troca comercial, o que nós temos são meros contratos, não são alianças, não são pactos. A gente tem um contrato em que eu pago o que eu devo, você recebe e me presta o serviço que tem que dar, e pronto, acabou. Não tem relação moral, não tem mais desenvolvimentos sociais, e não se constrói família, igreja, escola, sociedade com isso. É isso que os liberais parecem não conseguir resolver. O problema é que, inclusive, as proteções de direitos às mulheres, às crianças em condição vulnerável, aos direitos dos indivíduos, à iniciativa privada, são construídos também moralmente e dependem de certas estruturas sociais que precisam ser conservadas à revelia das vontades individuais. Esse é o grande ponto aqui. O qual vai dizer que, assim mesmo que o liberalismo, na sua melhor forma, não seja tão abertamente totalitário quanto, por exemplo, o marxismo leninista ou o nacionalsocialismo, e mesmo que a maior parte dos seus adeptos sejam comedidos em suas defesas, existe dentro dessa ideologia a tendência de ampliar demais o alcance dos princípios voluntários, pressupondo que a comunidade e as obrigações que nela inevitavelmente impõem aos indivíduos possam ser reduzidas a um mero consenso entre os seus membros, como temos afirmado reiteradamente. Em outras palavras, de maneira tipicamente gnóstica, o mal é localizado na autoridade heterônoma, ou seja, em qualquer autoridade que se origine fora da vontade do indivíduo, qualquer autoridade que advém de uma coletividade cujas pretensões sejam independentes da vontade dos seus membros. O liberalismo tem dificuldade para digerir a verdade de que os seres humanos foram criados para a vida em comunidade, e os liberais têm dificuldade para admitir a existência de obrigações legítimas e outras restrições que não são redutíveis a acordos voluntários.
Eles trabalham com o pressuposto implícito de que somos progressivamente redimidos à medida que os limites da comunidade da autoridade externa diminuem de autoridade. Leia-se liberdade, da vontade individual é maximizada. Pensem, por exemplo, na religiosidade ou no tipo de condução de vida espiritual que o liberalismo deu lugar. Se justamente eu não aceito nenhum tipo de autoridade heterônoma à minha vontade, ou a minha vontade, o voluntarismo individual vai guiar também minha relação com Deus. E isso gerou todo tipo de espiritualidade contemporânea que nós temos no mundo evangelical, que Deus é submetido às minhas próprias vontades. E nós vemos isso nas canções, nas teologias, que estão todas construídas na primeira pessoa do singular. Eu quero, me dá, me devolve, traz de volta o que é meu, ao invés de uma espiritualidade eminentemente construída na primeira pessoa do plural, como na espiritualidade da oração do Pai Nosso, em que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso e o perdão é nosso. Os liberais têm dificuldade de entender que, além dos seres humanos terem sido criados para a comunidade, a imagem e semelhança de Deus, que é uma comunidade, existem legítimas sociedades e estruturas dentro da sociedade que fazem com que sejam necessários algo além do que a vontade dos indivíduos. Esse é o grande ponto dentro dos liberais. Mesmo que sejam liberais mais conservadores, liberais ou liberais radicais, dentro do liberalismo esconde-se essa precedência da individualidade em níveis inauditos que impede com que sejam possíveis diálogos sociais mais robustos. Parece se tornar uma cosmovisão religiosa, cujas implicações práticas diariamente se manifestam numa sociedade em que as tradições são acríticas e irrefletidamente desprezadas como opressivas. As obrigações conjugais são vistas como inibidoras da livre expressão sexual e o discurso de direito substitui a genuína deliberação política. Assim, o liberalismo, apesar de todas as contribuições constitutivas para a proteção dos genuínos direitos humanos, fracassa em dois planos. Em primeiro lugar, ela oferece uma falsa salvação baseada numa crença fundamentalmente religiosa na autonomia do indivíduo humano, diante da autoridade política externa. E, em segundo lugar, e de modo mais pertinente ao nosso estudo, o liberalismo é incapaz de ver o Estado como uma comunidade dotada de autoridade e irredutível ao consenso voluntário dos indivíduos que a constitui. Isso mostra que devemos olhar para outra direção se quisermos articular uma teoria genuinamente política fundamentada numa cosmovisão não idólatra. A gente consegue ver os exemplos cotidianos dos desdobramentos do liberalismo na minha e na sua vida. É quando as nossas políticas são baseadas nos direitos individuais, ou seja, sempre uma política de reconhecimento, as políticas de identidade, de reconhecimento do meu lugar de fala, da minha individualidade, seja no campo progressista ou no campo mais conservador. O liberalismo está presente na nossa ética sexual, que é vista sempre como, no dentro de um matrimônio, algo que inibe e que cerceia a minha liberdade sexual e a minha realização individual. A gente vê isso na escola, a gente vê isso nos valores da revolução afetiva, no mercado, em tudo isso são valores liberais, hipertrofiando-se e englobando áreas da nossa vida que tradicionalmente não estavam submetidas à vontade do indivíduo, chegando inclusive à nossa espiritualidade, submetendo Deus à minha vontade ao invés do contrário. Então, o liberalismo falha fundamentalmente nesses dois âmbitos que os Coises menciona, e se nós quisermos realmente uma legítima postura cristã, nós não podemos comprar o pacote liberal. A ideia de um cristão liberal também é um oxímoro. Diz respeito a alguém que diz que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir Jesus, uma vontade altamente heterônoma, divergente de mim mesmo, e depois afirmarmos que no campo da política, da economia, da arte, da ciência, da sexualidade, a minha vontade e a realização da minha autonomia são precedentes em relação aos outros. Isso é um paradoxo, uma alta contradição, e apesar de muitos cristãos sustentarem um tipo de liberalismo político e econômico, ele não diz respeito à fé cristã.